Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta, suave? Suave, e aí, você tá doentinho hoje? Hoje o pai tá off. Hoje a Melhoras. gripe me pegou. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Opa, tranquilo. Pronto pra mais um episódio. Tá Vamos que doentinho também ou vamos. você tá de boa? Não, hoje eu tô de boa. Você tá ligado, né? Sinusite sempre vem, né, mano? Mas a gente tá sempre firme e forte. Já tá com a Advil aí, com o Dorflex? Ah, tem meus truques aqui. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o André Capeta, que ele é designer, músico e motorista de aplicativo. Seja muito bem-vindo, Pô, André. gente, obrigado aí pelo convite. Que da Uma hora. boa noite pra vocês. Lembrando que você foi o primeiro convidado sem ter o podcast, né? A boatos. A boatos. É o primeiro do projeto piloto aí. E já se passaram 70, né, praticamente? Arredondando. 70 e... Hoje foi o 73? É, provavelmente Já se passaram 73. 73. Caraca. Cara. Realmente tudo é no seu tempo. É. Mas da hora que você aceitou aí, mano, trocar uma ideia com a gente, só vou fazer um momento jabá aqui, que a gente tem uma parceria com a Skal. Você que quer tomar suplementação, ou já toma, ou tá procurando uma suplementação aí diferenciada, a gente vai deixar o link, o site deles na descrição. E também nosso cupom DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier monstro aqui de São Paulo. Se você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada aí, a gente vai deixar o contato dele também na descrição. E a gente tem uma parceria com Cerveja Azul também. Você que gosta de música autoral ou você tem uma banda, quer tocar numa estrutura bacana, é só entrar no site deles, www.cervejaazul.com. E já deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tô ligado que você tá assistindo aí, você não é inscrito, então se inscreve, isso dá uma puta força pra nós. A gente também deixa o nosso QR Code aí, você que gosta do nosso trampo, quiser dar uma patrocinada aí, a gente aceita de bom grado. E tem o canal de cortes, né, Pimentinha? Isso, lembrando também que tem o canal de cortes da Dona Mara Cortes Oficiais, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos, lembrando também que quando acabar o episódio aqui, a gente já vai estar liberando já os melhores momentos daqui com o André. E é isso aí, Rafa. É isso. Manda bala, meu camarada! É isso, da hora. André, cara, você faz algumas coisas, né? Você começou como designer, música... Ou foi direto pro Uber? Não, Na Uber não, né? Tá Na bom. verdade, eu comecei com nenhum dos três. Cara, profissionalmente falando, eu comecei trabalhando numa empresa de ferro e aço, tipo, como ajudante geral, tipo, bem aleatório, assim. Você levava ferro lá. No começo não tem como, né? Você tá aprendendo, você acaba levando, né? Então, você acaba levando ferro, né? Então, aí depois que você vai pegando experiência, você manda ferro nos outros. Aí eu fiquei um tempo levando ferro, como o cara do Rafa disse. Aí depois eu virei maçariqueiro, cara. Aí eu comecei a cortar os ferros. E aí eu tive a experiência de trabalhar com vendas depois. Porque eu vi os caras andando, tipo, tudo carro do ano, assim, tipo, golfão, pá. Falei, pô, quero ir pra vendas, né? Tipo, vamos ver se rola esse negócio. Aí a experiência foi péssima, não rolou muito, Mas por que você achou assim. que não era bom com venda? Ou, tipo, Cara, não era tua área? São vários fatores. Tipo, tinha uma máfia dentro da empresa, na época. Porque, tipo, eu entrei através de um amigo de infância. Uhum. E ele é sócio da empresa, né? Tipo, junto do pai. Só que naquela época tinha um gerente, mano, que ele meio que sabotava pra promover, tipo, se autopromover, tá ligado? Tipo, aí ele começava a pegar algumas vendas na frente. Tipo, eu tinha uma cartela de vários clientes de inativação pra poder agregar e virar reativar eles. Toda vez que eu reativava algum cliente, pegava uma venda, os caras falavam, não, esse cliente era meu. Esse cliente era meu. E, tipo, toda a comissão ia pro cara, eu, tipo, fiz a venda e perdi a comissão. E aí começou essa parada, eu tinha 18 anos, tipo, não tinha malícia nenhuma. Eu fiquei 2 anos nessa empresa. Aí eu conversei com o pai do meu brother, na época que era o dono, pedi as contas, porque eu não tava aguentando. Tipo, passei pela avaliação psicológica do trampo, tipo, tinha uma psicóloga lá, e eu falei, mano, não sei. Ela falou, velho, esse trampo aqui, pelo que você tá me dizendo, não tem nada a ver com você. E aí, nessa época, eu tava fazendo faculdade de jornalismo, que não tá aí também, tipo, não tá no Instagram. Aí eu queria trabalhar na área esportiva. Queria ser repórter ou comentarista de campo. Tipo, comentarista. Repórter de campo, comentarista. E aí, tipo, fiz um semestre. Mas aí, por falta de grana, por causa desse trampo, eu não consegui segurar a bronca. Cara, uma
de jornalismo? Cara, na época não, mas é que, tipo, quando eu tava ganhando lá, não ganhava nem um salário mínimo, né? E aí eram 600 conto, alguma coisa assim, uns R$ 800. E a faculdade era pouco mais da metade do valor. Então, tipo, no segundo semestre ficou, tipo, eu trabalhando pra pagar a faculdade. Tipo, não sobrava nada. Aí também tinha aquele lance agora que os caras fizeram que não precisava mais de diploma de jornalismo pra trabalhar na área, né? Foi por isso que eu não voltei. Puta que merda, né? É, mano? tipo, eu dei uma brochada, assim, com o curso. Aí eu vi que não precisava mais da formação. Aí eu falei, mano, não vou mais fazer, sabe? Tipo, aí eu meio que desencanei, assim. Aí depois de um tempo, fui mandado embora, saí do trampo, aí entrei numa empresa de TI. E aí eu comecei como helpdesk e tal. E aí eu fui, depois de um tempo, de 8 meses, virei supervisor dessa empresa de TI. E aí eu pensei, bom, vou fazer engenharia da computação. Porque era uma coisa que tinha a ver com o trampo. Eu falei, vou querer, sei lá, crescer aqui dentro. Fiz um semestre, peguei bolsa, estudei aqui na São Judas, aqui na Moca. E aí, cara, não curti o curso, achei uma merda. Se você não é pra mim, Não é isso, pra mim essa área de exatas. E aí todo mundo queria me matar, minha ex-mulher na época, minha mãe, minha ex-sogra, todo mundo, porque eu peguei bolsa do ProUni e, tipo, e falei, mano, não é o curso que eu quero. Eu falei, como assim, mano? Você pega a bolsa, não é o curso que você quer? Eu falei, não, não é. É, porque também, né, mano, tipo, às vezes a pessoa que tá de fora fala assim, porra, mano, mas é uma oportunidade, né? É, Mas é foda você tá lá fazendo uma parada que, tipo, não te preenche, né? Tipo, não é aquela coisa que você quer, né, é mano? total, velho. Tipo, eu tenho os amigos de engenharia, por exemplo, são alguns amigos que eu tenho até hoje. Mas na época de jornalismo, tipo, eu não converso com ninguém. Tipo, era o curso que eu queria, mas não era a galera que eu andava. Agora, de engenharia, já tem uma vibe da hora. Tem um brother meu que eu converso, ele é meu irmão até hoje, assim. Tipo, a gente tem projeto de banda, tudo mais. E aí, a minha formação, eu sou formado em produção multimídia. Que aí foi pela Impacto, né? Aí eu tinha um campus ali na Barra Funda. Mas assim, foi eu e um amigo meu, ele tava frustrado com a DS e eu frustrado com a engenharia de computação, os dois de exatas, assim. Falou, mano, vamos fazer alguma coisa que a gente gosta? Aí falou, vamos ver, porque, tipo, a gente estudou junto desde o prézinho, assim. E aí falou, mano, a gente gosta de fazer isso, assado tal. E aí a gente começou, tipo, procurar na grade e tal. Aí eu tava mais querendo ir pro rádio e TV e ele pro marketing. Aí ele falou, mano, tem um entrave aí, vamos ver alguma coisa que dá pra casar. Aí ele achou esse curso de produção multimídia. Aí a gente foi e acabou se formando. Acho que foi uma das primeiras turmas que teve, assim, era um curso novo até então. Eu me formei, acho que em 2016. Aí, mas foi uma parada que você tava fazendo assim, pô, é isso mesmo que eu quero Sim. fazer. Aí já foi uma parada que eu gostei, do audiovisual e tal. Aí eu falei, porra, aqui eu posso, tipo, de repente, linkar alguma coisa com a música, né? Uhum. Que eu sempre, tipo assim, eu não tive apoio de ninguém na música, né? Tipo, aí eu falava, mano, eu queria estudar música, na real. Mas aí, tipo, todo mundo falava, não, música não dá dinheiro. Não é uma mentira, mas é que na época a galera, tipo, não apoiava mesmo, assim. Aí eu falei, pô, vou fazer uma faculdade e depois eu volto a estudar alguma coisa. Aí eu tive guitarra. Eu tenho guitarra, acho que já faz uns 20 anos. Tô com 33, acho que é por aí. Só que tocando em banda, assim. Eu não fazia aula. Tirava uns punk e tal, tocava gritando HC, Tirar vocês acordes já era. Ramones, essas coisas, já era. Aí tinha uns amigos na escola que tocavam, uma coisinha ou outra, meu primo tocava bateria e tal, aí a gente começou. Começou a brincar. Aí foi assim que, tipo, começamos no cenário da música, assim. Aí eu comecei a fazer aula de guitarra pra tentar aprender alguma coisa e tal. E aí eu fiquei tocando guitarra por um tempo, até quando eu cheguei, acho, uns 20 anos, o vocal, ele engravidou a mina dele, aí a banda acabou. A gente tava começando a compor autoral. E aí eu falei, mano, parei com música, vou focar no trampo, tudo mais, que era a empresa de TI que eu tava. Eu falei, mano, vou focar nisso. Aí depois de muitos anos, em 2017, aí eu voltei a querer estudar guitarra de novo. E por intermédio desse brother, ele me colocou em contato com o Biel, que é o batera do Carro Bomba, já fazendo um merchanzinho, siga um Carro Bomba. E aí virei social media dos caras e fazia aula de canto com o Biel. E aí foi assim que, tipo, comecei a ter mais contato com a música atualmente. Aí eu tô trabalhando com os caras já faz 2 anos. O Carro Bomba já tá fazendo esse mês de setembro 20 anos de banda. E aí é isso, cara. Você tava comentando lá fora, né, que até que você falou aqui também que, tipo, mano, você abandonou, né?
Mas, Abandonei a música, assim. Mas, tipo, qual que foi? Tava na parada, tipo, de... Ah, não, mano, tamo... Aquela expectativa de formar a banda, de começar a compor autoral e não rolar. E você falar, puta, mano, não quero mais. Então, porque, mano... Ou já era uma coisa que você já também não queria tanto? Não, eu queria, pelo contrário. Eu acho que, modéstia à parte, assim, acho que dos integrantes da banda, eu era o cara que mais tava afim mesmo de querer fazer acontecer. Eu e o próprio vocal, né? Mas os outros integrantes também estavam, só que, tipo, eram num outro ritmo, sabe? Tipo, numa marcha um pouco mais pra trás, assim. E eu tentava puxar, ser linha de frente mesmo, puxar, as músicas que tinha que tirar, coisa do tipo, marcava as reuniões. Depois que eu tirei a carta, tentava buscar os integrantes na casa. Tipo, mano, eu tentava fazer todo o corre pra poder a banda acontecer. Só que, tipo, mano, a gente teve troca de 3 baixistas, e aí... É quando começa a trocar muita gente da banda, Sim. que você começa a perder a essência ali, né? Aí meio que vira uma empresa, né? Exato. E aí, o que era pra ser uma brincadeira de final de semana começou a ficar mais sério. Então, alguns já não estavam curtindo muito. E aí, não sabia como dizer não, coisa do tipo. E eu e o vocal querendo fazer, querendo estourar, porque tinha umas bandas de amigo nosso que nem teve uma banda de conhecidos que eles eram uma banda chamada Bravera. E os caras tinham aberto o show deles do Escape the Fate, lá em Curitiba. E, tipo, a gente tava meio que surgindo nessa época, assim, tentando, né? Tipo, tinha Fake Number, que a gente ensaiava no estúdio dessa banda, inclusive, que é ali perto do Céu Jambeiro, em Guaianazes. Pô, E você aí- conhece o Mark, então? Então, eu Baixista. já vi. O Tônio, Batera. Já conheci, já, Não, são todos tipo amigos assim, meus também. tipo, eu conhecia assim, mas não de dar rolê, trocar, Sim. tipo, mas assim, conheci a banda e já vi eles no estúdio lá. Eu não lembro o nome do pai do Marco agora. O Mark. É do Mark. Eu não lembro. Eu não sei onde eles ensaiavam lá, porque eu fui conhecer depois, assim, que a banda deu uma pausa. Pode crer. Que eles terminaram e Sim. tal, aí saiu a banda, ficou só a mina, né, Electra, e entrou os Não, o Fake Number foi participou do programa da Globo lá, o Estrelas? Não. Acho que não. Não era, né? Não lembro. É porque eles surgiram na mesma época de Restart, Strike. Eles assinaram com o Bonadil, na época. No meio do virou. Sei lá, a cena, né, deu uma murchada e automaticamente, né, abre o poço e vai puxando todo mundo, né? Sim. Poucos sobreviveram, né? Acho que o Fresno, eles fizeram. Acho que só, assim. Daquela se for época, ver- talvez, que isso deu uma flopada estourada assim. Tem o Forfan, talvez, que tocou até recentemente ali no Allianz, né? Eu Que o tiro Forfan eles já um pouco do balaio do emo ali, mas veio meio que na cena, né? sim, Mas pode-se considerar que sim. sim. Mas o que eu acho legal do Forfan é que eles têm um público muito fiel, assim, né? Tipo, a banda ficou anos sem tocar e os caras, tá lotando com essa turnê aí, Sim. todos os estádios, caralho. né, Eu mano? fiquei tipo, eu confesso, porque assim, eu não conheço muito a cena do hardcore, assim, do emo, mas quando eu vi eles lotando o estádio, assim, tipo, trabalhando de Uber e tal, eu falei, caralho, mano, que show que é esse lotou Aliens aqui, assim? Aí eu fui ver a galera com a camisa do Forfan e tal, eu falei, caraca, mano, eu nem sabia que o Forfan tava nativa, Você sabia assim, que tinha acabado e tinha voltado. exato, tipo, foi bem, bem doido, assim, quando eu vi. Eles ficaram em ato, acho que de 8 anos, se eu não me engano. Foi Quase 10 anos, né? quase 10 anos. E... Acho que acho que a Fresno mesmo que ficou nativa, Sim, nativa né? sim. que não parou. Que acho não parou só- foi, porque é, até o acho que próprio só NX mesmo, né? Que parou por bom tempo. bastante tempo. Mas aí os caras voltam, faz... faz 3 shows, ganha enxugo de dinheiro. Não, 3 não. O NX tocou Tá ano fazendo- passado inteiro, né? E ainda tá tocando, né? Tocou no. Mas voltou, tipo, de gravar álbum. Tocou no Rock in Rio agora, ou não? soltaram- Tô enganado? Tocou Tocou no. no Rock in Rio. Além do Rock in Rio, tocou naquela turnê também do festival do I Wanna Be Tower, né? É. E também. Aí eles fizeram shows solos também no Allianz Parque com 2 datas. A primeira deu sold out, tipo, em horas, assim. Foi loucura, cara. Sim. E eles iam fazer só um ano, mas ainda estão fazendo. É. né? Tá acho que virando, sempre né, vão, mano? Tá dando bom, então acho que tem mais que Sim. continuar mesmo. Mas é o que eu sempre falo, mano. Quando eu vejo banda que parou assim, tal, aí volta 6 anos, aí começa a lotar estádio, falando, tipo, aquela, vamos voltar pra fazer um show. Você fala, mano, ixi, o IPVA, o condomínio, já não tá mais entrando tanta grana como entrava antes. Todo mundo tem conta pra pagar, É. né? Voltar, mas- mas sempre faz um prejuízo, cara. Mas eu acho que também é aquela questão, né? Como essas bandas elas eram de uma cena específica, e como ele falou mesmo, assim, com exceção do Fresno, que conseguiu meio que entrar numa outra onda e se firmar, sabe?
Mas como eles eram de uma cena específica e a cena acabou, às vezes, tipo, não tinha muito, né? E aí agora que tá tendo um pouco, vamos dizer, entre aspas, um revival, assim, os caras estão aproveitando, né? Tá certo eles. Ganhar dinheiro com a nostalgia dos outros. E é bem louco esse lance da cena, né? Porque, tipo, é que nessa época o emo tava no mainstream, né? Era uma parada que era, tipo, tava muito em alta mesmo, tipo, tanto aqui como na gringa. E aí depois deu aquela flopada que, mano, sumiu. Parece que tinha acabado, tinha morrido, mas na verdade os caras estavam lá fazendo show, só que, tipo, no underground, né? Que é, basicamente, acredito que é onde o rock tá hoje, basicamente, né? Tipo, dificilmente a gente vê algumas bandas assim no cenário do mainstream, mas tem bandas que mostram ainda que, tipo, tem um nome, mostrar que o rock ainda tá vivo, né? Eu não gosto de usar esse termo, porque pra mim o rock nunca morreu, nunca vai morrer, e ele sempre se reinventa, independente se ele tá no cenário em alta ou em baixa, isso depende da expectativa da pessoa em si, né? Mano, é aquela coisa, né, mano? Quando tiver uma guitarra e alguém tocando, mano, o rock É. sempre vai existir. Só que assim, o rock não tem mais na televisão, como tava Então, antes. Não tem aquela coisa. Mas se for parar pra pensar, o rock, ele nunca necessariamente ele foi essa coisa. É Sim. como ele falou. Uhum. Eu comparo muito como, sei lá, algum outro tipo de som. O reggae mesmo, sei lá, se for ver, assim. Tudo bem, o reggae, talvez por ser uma música talvez um pouco mais comercial, vamos dizer assim, entre aspas também. Aí você veria até mais bandas, de repente, até na mídia, assim. Mas o rock é aquilo, cara, ele sempre foi underground. sim. É que, tipo assim, o que aconteceu na cena, que teve a cena hardcore, assim, foi uma coisa meio que única, assim. Não é que, tipo, é a regra, foi a exceção, saca? É isso que eu penso, assim. Assim, a questão assim, você, por exemplo, no Brasil, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Qual que é a referência que a molecada hoje, que assim, que o rock tem que ele tem que se renovar. A galera, o público tem que se renovar, as bandas têm que se renovar, e sempre foi assim e sempre vai ser. Só que o que eu vejo, assim, que a molecada, ela não tem referência. Nunca teve referência. Tipo assim, não tem mais referência. Quando a gente era moleque, tinha referência. Tinha, tipo, umas bandas que você gostava, tinha MTV, os caras quatro. Hoje não tem referência, tá ligado? Aí você, tipo, pô, o moleque pra 12, 13 anos, ele começa a mexer no TikTok, ele vai ver os caras do trap, os caras pá, não sei o que. Então, a referência dele de música vai virar isso, né? Acho que na nossa época, como era uma coisa mais diferente, que tinha MTV, que olhava assim, pô, tinha umas bandas e tal. Aí você fala, caralho, que legal, mano, quero tocar também, quero não sei o quê. Era assim, hoje. Então, mas aí, mesmo assim, mano, tem uma galera que continua fazendo som, tem uma cena, só que não é mais como antes, né? Sim. A cena tá mudando, né? Tipo, a forma, a indústria, a música mudou, né? Tipo, antigamente era comum CD, vinil, seja lá o que for, a DVD. Hoje não, hoje, tipo, é Spotify, o YouTube, o TikTok, como você mesmo falou. E a forma que nem você falou do MTV, é uma coisa que eu gosto de falar muito, que eu falo pra galera, que tem muito passageiro meu que quando entra no carro, fala assim, tá ouvindo o quê? Tipo, a galera nem sabe o que tá tocando. Tipo, tô ouvindo, Suicide Silence, uma banda X assim. A galera, é Metallica que tá tocando? Tá ligado? Tipo, a galera não conhece. Tipo, ela sabe que tá ouvindo por conta da sonoridade, sabe que é rock. Mas não sabe distinguir o que é, o que não é. E, tipo, eu falo, cara, antigamente as pessoas, elas consumiam TV demais. Eu, por exemplo, não assisto TV há mais de 10 anos. Eu não sei, tipo, um exemplo, esses dias aí a galera tava falando, Eliana saiu. Eu falei, E ela tava. ela tava onde? Ela tava na Pô, TV? Quem é Eliana? né? Tá ligado? A última vez que eu lembro dela, ela tava com melocotão ainda. Exato. Quantos dedos, tá ligado? Tipo... E aí, tipo, mano, eu falei, caralho, não sabia. Mas assim, é porque o público antigamente a TV era muito direcionada, né? Era bem específico. Hoje com o YouTube, com essas outras coisas, as mídias são mais nichadas, né? Então a gente tem que realmente caçar. É que eu sempre fui esse cara de caçar banda. Ou nem caçar, ou às vezes, tipo, que nem. A gente tava até conversando, que a gente também tem um podcast aqui com a Larissa, nossa produtora, e a mina que fazia o do Damara News. A gente tava falando assim que a menina ela tinha o quê? 19 anos, né? Ela era bem mais nova. Que a molecada de hoje, eles têm, na mentalidade deles, tem o algoritmo, né? É algoritmo pra eles Exato. agora. Pra gente nunca, nessa época, de 18, 17 anos, pô, de algoritmo, não Não. existia isso. Era tipo, puta, tem a banda tal. Caralho, banda tal. Puta, mano, você vai lá, procura tal, aí você vai na internet e tal. Ninguém ficava te jogando. Agora você vai lá no YouTube, lá, você vai lá, coloca Metallica.
Aí, mano, te dá Metallica, começa a te dar várias bandas ali, igual Metallica, que lembra Metallica, e vai te enchendo daquilo, né? Sim. Pô, e é só finalizar esse raciocínio. Aham. Mano, é que nem, tipo, TikTok, mano. Você vê um 30 segundos de um vídeo no TikTok, mano, fudeu, velho. Só vai vir vídeo daquilo. Então, aí essa molecada eles trabalham com isso hoje, né? Sim. Eles pensam nesse lance do algoritmo. Sim. E é doido, porque, que nem eu lembro que você tá falando da busca. Eu, por exemplo, eu usava muito o Last.fm. Eu descobri bem aleatoriamente, assim, tal, porque eu tava pesquisando alguma coisa. E, inclusive, acho que foi quando eu comecei logo a ter primeiros acessos, assim, de internet. E aí, acho que foi comunidade de Orkut ou coisa do tipo, assim. Eu falei, mano, vou dar uma olhada, alguma coisa do tipo. E aí, eu comecei, tipo, caçar, porque eu sempre, tipo, eu escutava rock, mas eu não tinha muito conhecimento de nome. Que nem, tipo, a influência do rock que veio foi por causa de um pouco do meu tio. Eu via ele escutando Kiss FM, e aí acho que foi, tava ouvindo Men at Work, aí depois eu vi ele escutando, tipo, Pink Floyd, aí Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Eu falei, caralho, mano, isso aqui é da hora. E aí até que, tipo, eu conheci o Nirvana num clipe da MTV. Acho que foi um dos primeiros, mexendo bunda de canal, assim, canal todo chiado, teve que colocar bombril lá na antena pra poder ver se conseguia voltar. E aí, vendo os meus Like Teen Spirit, eu falei, caralho, é esse tipo de som que eu quero ouvir. Aí eu fiquei ouvindo grunge pra caralho, só que, tipo, você satura, né? Uhum. Aí até que eu vi algum clipe do Korn, do Linkin Park, aí eu comecei, nossa, Já é new pulando de metal, vertente pra é. vertente. Aí o new metal foi minha vertente, assim, por décadas, assim. Aí fui chegando no metalcore, que aí também foi onde eu comecei, tipo, eu falei, caralho, mano, quero fritar na guitarra, assim, tipo, aí putinha de Avenged Sevenfold, tá ligado? Tipo, era doido pra tocar em Only Confessions. Eu falei, mano, quero tocar guitarra pra fazer essa parada. Tipo, tirei, porcamente, mas tirei e, tipo, falei, caralho, meio que era isso que eu queria. Mas eu sempre queria cantar. Aí eu falava, mano, deixa eu dar uns berros aqui. E tentava fazer gutural, tentava fazer screen na época, tipo, dentro dos recursos que eu tinha. E aí, depois de muito tempo, eu fui começar a fazer aula de canto, porque eu não tinha referência nenhuma, não tinha. Meu ouvido não era absoluto, não tinha referência nenhuma, assim, de nota, não sabia. Eu batia um dó, não conseguia reproduzir o dó no teclado, não tinha nada, assim. Apesar do meu pai ser músico de igreja, mas meu pai era instrumento de sopro, né? Então era uma vibe totalmente diferente. E de onde veio o André Capeta, mano? Capeta? Vai falar com esse sobrenome. Não. Cara, já tem várias teorias aí que o Capeta é do sul da Itália. É por isso que a galera veio perguntar se era sobrenome, né? Tipo, por causa do 2T. Aí eu falei, não, eu coloquei justamente os 2T pra não ficar tão, né, tão na cara, assim. Uhum. Não, mano, foi tipo... São diversas situações que eu escutei ao longo da minha vida. Eu, quando era muito pequeno, eu era uma criança muito imperativa. Hum. E aí, tipo, eu não tinha diagnosticado. Eu fui ter diagnóstico agora de bipolaridade. Mas eu já tinha meus lapsos lá de impulsividade, ser agitado pra caralho. Isso é tipo um desfragmentado, assim. tipo isso. É louco, Tem algumas mano. personalidades, né? Cada dia é uma ideia diferente. Cada dia é foda. E aí, tipo, mano. E aí, velho, o meu tio falava, nossa, esse moleque é encapetado, esse moleque é encapetado. Tipo, tinha vários que falavam isso. E, tipo assim, e teve uma época que, num ciclo social de amigos assim, mano, uns brothers falavam, mano, você fala umas paradas na lata mesmo, você não tem, tipo, a galera perguntava um bagulho, eu não gostava, eu falava. Mas assim, eu não era sem noção, não era Joselito, tá ligado? Tipo, Hermes e Renato, mas eu, tipo, falava mesmo, mano, não gostei. Aí o cara fala, mano, você fala umas paradas da hora, mano, você é doidão, mano, você parece o capeta, não sei o quê. Tipo, aí começou, tipo, apelido assim. Aí eu fui, beleza, aí eu fui pesquisar algumas paradas, eu sou ateu, né, mas assim, na época eu não conseguia me encaixar em nenhuma religião, assim, então eu pesquisava e lia muito. Até que eu li sobre a máscara da Hania, né, da filosofia oriental. E aí eu fui e falei, caralho, essa máscara é muito louca. Aí foi minha primeira tatuagem. Eu tenho uma Hania na perna. Minha mãe quase expulsou de casa, porque eu fiz isso, porque minha mãe é da congregação, né? Nossa. Meus pais são da congregação. Então, tipo, foi a primeira tatuagem que eu fiz, já foi logo uma máscara de um demônio japonês na perna. André, o que você fez? Nossa, foi louco, velho. Nossa, minha mãe ficou possessa, assim. Ela chorou pra caralho, assim.
tinha 20 anos, acho que a primeira tatuagem. Mas ela sabia o significado da tatuagem? Não, eu expliquei pra ela. Nossa, Expliquei. tadinha. É. Aí eu tentei explicar, falei, não, mas é uma cultura japonesa tal, diz que é proteção. Também tem o culto, o conto que falam que falam que é a história da mulher ciumenta, que quando ela foi amaldiçoada, que quando ela sentisse ciúmes do marido ou coisa do tipo, ela se transformava no demônio. Então tem várias histórias, né, de contos chineses, japoneses. E aí eu fiz a tatuagem porque era uma parada que, tipo, era uma brisa minha, assim. Eu falava que, tipo, era como eu me sentia perante a sociedade. Que eu tinha que vestir várias máscaras diferentes para cada dos ambientes diferentes. Aí a bipolaridade já tava lá, ó. Eu Tinha percebido eu já ainda. tinha percebido. E aí eu fiz a tatuagem. Aí eu falei, mano, eu tinha um Instagram pessoal, eu mal usava. Aí eu falei, mano, eu precisava, quero voltar pra música, só que eu falei, mano, eu preciso de um nome artístico, né? Tipo, eu pensava, porra, mano, eu não quero pôr André Salles, André Luiz ou André Bezerra. Quem que vai olhar lá e falar assim, André Salles? Normal, É né, normal, mano? Muito comum, normal. né? Tipo, aí eu falei, porra, poder pegar o sobrenome italiano da minha avó, André Casarin. Eu falei, porra, mas aí, sei lá, não sou um músico tão foda pra segurar um sobrenome desse, tá ligado? Casarinho, Casarinho, tipo, ó, o Casarinho, não sei o que. Aí eu falei, mano, vou pegar um apelido de infância. Aí, tipo, coloquei Capeta mesmo e pegou, velho. E a galera. Capeta com 2T. Capeta com 2T. Caralho, e sua mãe, seu pai? Ficou mais maluco ainda, então. Ah, meu pai fala que eu sou adorador de Satanás. Meu pai fala que eu sou adorador, que não sei o quê. É que pra mim, tipo, não. Mas você acredita? O quê? Sei Não, lá, no capeta, no Lúcifer, sei lá. não como que- acredito. Não? Então é mais pra... É mais pra, tipo, ser uma coisa mais pra despertar aquela coisa na pessoa. Porque mais pra mim não. provocar um impacto. É que assim, Exato. tipo, por exemplo, a pessoa, ela... Você fala uma pessoa evangélica da igreja e tal, tipo, não te conhece. Uhum. Vê tua imagem, você tem cabelo, barbão, camisa, tatuado. Pô, cara, acho que você vai abrir a porta da tua casa lá, vai estar um pentagrama no Exato. chão, um porco descendo, escorrendo sangue. tá Exato. ligado? Mas não, tipo, E nada, e nem é assim. não é. Isso é coisa que as pessoas criam na mente delas, Sim. né? Por conta de todos os contos que existem e tudo mais. Mas era mais uma coisa minha mesmo, assim, que, tipo, eu não conseguia me encaixar em nenhum ambiente, assim. Tipo, eu me sentia meio que reclusa, assim. Eu falava, caralho, mano, acho que eu sou maluco, velho. Tipo, eu achava que eu era realmente maluco. Eu falava, tipo, mano... Eu tratei isso com a minha psicóloga. E era por conta da bipolaridade, que já se manifestava. Mas eu não fazia ideia dessas paradas. Mas seus assim. pais pegavam muito no seu pé quando você era criança, assim? Pegava. Forçava pra ir pra igreja, o Então, na caramba. igreja eles foram Mais de boa. de boa. Eles deixaram eu Mas decidir, pegava muito no pé quando você era mais novo. principalmente pra cantar baixo. Tipo assim, eu tentava cantar qualquer coisa, e porque assim, é hereditário bipolaridade, né? Uhum. Meu pai é bipolar. Só que meu pai não vai no médico, não tem diagnóstico fechado nem nada. A gente acabou fechando esse diagnóstico através de mim. E meu pai, ele tem alguns tipos de sonoridades que incomoda muito ele. Tipo assim, de ele perder e ter uma variação de humor absurda, assim. Entendi. Eu nem vou mostrar esse programa pro meu pai, inclusive, porque eu tô falando dele. Mas, enfim, e aí, cara, tipo, ele tem umas variação de humor bizarra, assim. Então, eu tive que fazer, na aula de canto, eu tive que fazer muito exercício de fono. A minha voz não era no peito, assim, tipo... Eu falava uma voz meio assim, meio sussurrada, porque eu ficava meio inseguro mesmo. Tipo, meio, como que é? A MSR, né? Oi. Exato, exato. Eu zoava que era o Mickey Mouse, né? Tipo, era uma voz meio fina, assim, uma voz zoada. E aí, tipo, mas foi doideira. Aí meu pai viu o nome, minha mãe sabe e tal. Aí eu expliquei. Minha mãe, tipo, pelo menos ela me dá o espaço pra gente conversar. Sabe? Tipo assim, ela fala, mas por que, filho? Sabe? Tipo, eu falei, mãe, eu não acredito. Pra mim, não existe. Ah, mas como assim não existe? Eu falei, mãe, não existe. Aí eu vou lá e explico o meu ponto, né? Tipo, mas eu, por exemplo, eu não sou aquele ateu que fica tipo assim, mano, vou sair batendo de porta em porta ou ser aquele cara chato que vai... Não, pelo contrário. Ah, uma coisa que você... Mentia que batia de porta em porta, né? Você era... quando era testemunha de Jeová. Certo, esse meu Jeová? Não. Não, Não, minha ele família foi, do quando era interior toda era pequenininho, testemunha de ele Jeová, era. eu ia, quando eu ia pra casa da minha avó lá, aí eles Ah. meio que tentavam, tipo... aí me botava domingão de Boa, manhã. eu era coroinha, cara. Tamo no barco, tamo no barco. Mas você não tinha que bater na porta das 8 horas da manhã, né? Não, Pô, escuta a palavra de Jeová. mas eu tinha que acordar cedo pra ir Eu já joguei um balde vai d'água. pra Crisma.
Joguei balde d'água no pessoal já uma vez. Gente, De dica pra testemunho. vocês, ó. Tomara que minha família não veja isso. Dica pra vocês. ó. Dicas do Pimenta. Se testemunha de Jeová bater na sua porta, fala que você é desassociado. Aí eles não batem mais. Aí Entendi. eles marcam você como desassociado e eles não batem mais na sua porta. Porque lá, quando a pessoa ela é desassociada, né? Ela não pode. Ninguém mais que é da igreja, que é do Salão do Reino, do Testemunho de Jeová, pode ter contato com essa pessoa desassociada. Sim. Então você fala que você é desassociado, eles não vão mais lá. Mas o que Ela significa vira um herege, então. a O que pessoa- significa ser desassociado? Descumpriu alguma regra, né? Tipo, Ah, ser tá. expulso da seita. Entendi. Por favor, tomara que eles não vejam isso. Então, aí Continua falando o que você tava falando Não, aí. né? tranquilo. Mas é que esse lance do ateísmo eu sou, tipo, bem sossegado. Então eu expliquei. Pra você ter ideia, a minha mãe não tava indo pra igreja. Porque a minha mãe, ela cresceu num ambiente católico, mas ela se identificou com o evangelho, cristão e tal. Só que meu pai colocou na cabeça dela que ela não podia ir pra igreja porque ela não era batizada. E aí minha mãe não foi pra igreja. Até que um belo dia minha mãe tava falando que queria voltar pra igreja, não sei o que ela queria ir. Eu falei, mãe, vai. Ah, não, mas é que seu pai não quer. Eu falei, mãe, é sua vida, você tem que ir. Se ele não quer ir, é por motivo dele. Aí eu fui e falei, mãe, se você quiser, eu pego você e levo você pra igreja. Pô, que ateu legal que você é, hein? Tá vendo? Tá vendo? A galera acha que o ateu é só coisa ruim, não. Aí eu, beleza, eu fui, peguei, levei minha mãe pra igreja. Aí ela foi, assistiu o culto e tudo mais, depois eu voltei, busquei ela e tal, e ela, renovada. E aí até de então minha mãe vai praticamente todo sábado e domingo, ela vai pra congregação. É perto de casa e tal. E assim, mano, tipo, eu sou o tipo de pessoa que fala, mano, você tá fazendo bem pra você, não é nada de errado, Eu beleza. penso a mesma coisa, cara. Sabe, tá tudo bem. Eu não quero converter ou desconverter alguma parada. O problema é que a gente vive uma sociedade que é muito da imposição, né? Tipo, e a galera quer impor o que ela acredita que é como a verdade absoluta. Eu não gosto muito É dessa que é frase. foda, tipo assim, porque quando você fala que você é ateu, na cabeça das pessoas automaticamente é assim: ah, ele não acredita em Deus, então automaticamente ele gosta do diabo, é satânico, tá ligado? Mas a real é que o ateu, ele não acredita em nada, né? Então, Sim. só que as pessoas, por uma questão de cultura até, acredito eu, tem essa questão, tipo, a partir do momento que você fala que você é ateu, já associa uma coisa negativa, né? Exato. É foda. Exatamente isso. Acho que a única coisa assim que me incomoda referente à religião é, tipo, os caras usar uma Bíblia e achar o que tá na Bíblia tem que ser colocado na sociedade ao pé da letra, tá ligado? Tipo, tá na Bíblia e a Bíblia falou, é de Deus e tem que ser sociedade, tem que botar político lá, evangélico, pra ele poder botar isso na lei. Não, isso não, cara, é diferente. Eu acho que. Não, é diferente. Tem uma deturpação da palavra. Exatamente. É igual aquele filme Livro de Eli. Não sei se vocês assistiram. Eu tô ligado. O Não cara lá, chega- ele fazia mais ou menos isso. Ele pegava a Bíblia e usava a favor dele, né? E hoje a gente vê muito isso acontecendo, né? Pra Na caramba. política, mano, várias igrejas, hoje Sim. isso acontece muito. Né? Sim. E é bem triste isso. E é um pouco, é bem rasa essa frase que eu vou falar, porém vocês vão entender o que eu quero dizer, mas tipo, parece que soa que a religião é meio que na base do medo, né? Sim, Tipo assim, totalmente. tipo, vocês têm que seguir isso daqui na base da barganha, né? Tipo, se você não fizer isso aqui, você vai pra cá. Mas se você fizer isso aqui, você vai pra lá. Então parece que você sempre tem que estar mandando na risca ali, né? Tipo, como se fosse um rebanho de ovelhas, assim. Você não pode ter uma ovelha negra, sabe? Tipo, não pode falar, não posso ir pra aquele lado. Não, você tem que andar aqui com o rebanho, tá ligado? Daquela sensação que Deus é um vingador, é um cara rancoroso, né? exato. Vingativo, né? Não é. Tipo, É, porque o Velho Testamento, ele traz esse Deus mais nervoso, mais, né? E depois o Novo Testamento já não, tá ligado? Porque tem o lance lá de rasgar o véu, né? Quando Jesus veio pra Terra e tudo que é do passado não vale mais do Velho Testamento, só a partir do Novo Testamento e tal. sim. Tempo de coroinha, hein? Não, eu sou cristão, eu entendo, eu já li muita coisa. E você falou sobre religião. Religião é foda, porque assim, tipo, Jesus veio pra Terra, assim, independente se você acreditar ou não. Sim, claro. Mas ele não fundou nenhuma religião. Tá ligado? Sim. Tipo, ele pregava na praia, tá Sim. ligado? Tipo, ele não fez uma religião, ele não tinha um templo. Ele ficava lá com seus seguidores, quem quiser seguir ele, mano, e na época tinha puta, tinha homossexual, tinha um monte de coisa, e ele, mano, vem a mim, cola na mim, vem. Exato.
tá ligado? E hoje, que nem a gente tá falando, a religião hoje, ela cria paradigmas, regras que elas nunca existiram, tá Sim. ligado? Na própria Bíblia não tem uma regra que você não pode ser homossexual ou sei lá, tá ligado? Igual o lance da bebida, né? A bebida, ela não é proibida. Só que é mais fácil pra religião falar que é proibida do que você ensinar a pessoa a beber, tá ligado? Sim, total. Vocês falando desse lance da religião, vocês chegaram a ver aquela reportagem do cara que tava lendo a Bíblia, e não sei o que lá, a mulher adúltera, você lembra disso, Crildo? Não, Que aí mano, o qual que é cara- a fita? Que o cara tava, o pastor lá, a mulher tava lendo lá a Bíblia, daí falou assim, entregais a mulher adúltera, não sei o que lá. Aí que era pro pastor se deitar com a mulher do cara, porque tava dito na Bíblia. Aí eu fui fazer a reportagem, não sei o que lá. Aí ele falou assim, adulteras, né? Aí eu falei assim, não, não é adultera, é adúltera. Aí o pastor, é verdade. Ele falou, pô, os caras, tipo, não conseguiam entender a parada da Bíblia, tá ligado? Sim. E tipo, porra. Ah, E aquela coisa, né, mano? Às vezes uma coisa que tá na Bíblia é uma coisa de um momento que aconteceu ali, tá ligado? Às vezes não é regra, né? E o pessoal usa aquilo como regra. Ser submissa, a mulher tem que ser submissa ao homem. Puta, cara, é umas paradas assim que, tipo, você fala, mano, não sabe, eu sei lá, é umas paradas meio doidas, tá ligado? A gente já entra aí um pouco também no conceito do machismo estrutural que a gente vive, né? Uhum. Se você for ver, a gente coloca uma figura masculina como centro de tudo e a mulher submissa a isso. Sim. Então, tipo, se for ver, é meio que soa essa parada, tá ligado? Tipo, sempre é alguma coisa, uma figura, tipo, o poderoso é o homem, não sei o quê. A mulher é sempre a submissa ao homem. Então, eu acho que tem certas coisas que tá escrito ali, justamente foi meio que você falou, tipo, meio que eles, era pra ser um livro de regra, mas, assim, era muito mais pra ser um ensinamento, como o Rafa falou, tipo, Rafa, né, desculpa. isso. E aí... Na verdade é Thiago, mas pode chamar de Rafa. Depois o Pimenta edita lá no áudio. Sério? É sério, cara. Tá, Não, é Rafa mesmo. Pô, aí. Mano, é que é muito nome na cabeça, velho. tô Tipo, zoando, pô, Rafa. mais de 9.500 passageiros, assim, porra, é difícil decorar nome. Tá bom, eu te Inclusive, perdoo, cara. o seu nome, desculpa. Pimenta. Pimenta. É muito nome, velho. Então, tipo, mano, ao invés de. É que nem exatamente o que ele falou, pra não ficar redundante. Ao invés de ensinar, vamos restringir a isso. É que, assim, também tem um lance do tempo, né? Não é que a Bíblia diz que você tem que ser submissa, mas, tipo, naquela época as coisas eram meio que assim, né? Sim, O homem era o sim. cara que saía pra caçar, pra pescar, pra poder trazer o sustento, e as mulheres ficavam com os filhos. É coisa da Sim. época. Hoje você pega um filme de época, era tudo assim. O lance das mulheres entrarem mais nessa questão, terem mais o espaço delas, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi na Revolução Industrial, depois de muito tempo, Sim. que as mulheres começaram, né, a assumir também postos de trabalho que homens assumiam. Então, acho que ali, nessa época que dessa mudança. Então, mas às vezes as pessoas usam, né, o que era no passado, daquela época, para querer mostrar que tem que ser dessa forma Sim. nos dias atuais. E hoje em dia não é assim, né? Sim. Hoje a mulher tem seu espaço, ela tem voz, e não é mais uma né, 100% submissa ao Submissa, homem, tá ligado? Vocês não acham assim que, os dois, assim, que é aquela coisa assim, o que tá na Bíblia, assim, servia basicamente pra aquela época, porque hoje em dia é muito diferente, a gente não vive mais como vivia antigamente. Então, como eu acho assim, como tem problemas novos, tem que ter soluções novas, né? Acho que você Sim. não pode tentar resolver um problema de hoje com uma solução antiga. Sua dólar Entendeu? Tipo, tem um problema antigo, né? Eu vejo isso porque, por exemplo, eu tava vendo um cara falando que referente ao bullying, né? Na escola e tal. Que, mano, na escola antigamente tinha um bullying, mas, mano, era diferente, tá ligado? Hoje não, hoje bullying é virtual, tá ligado? Sim. Tipo, eu vi um caso de uns caras que pegaram uma menina, tá ligado? Tipo, pegaram a foto da menina, fizeram uma montagem, tipo, perfeita, assim, tipo, como se ela estivesse mandando nudes, tá ligado? Tipo, aí o cara falou assim, porque mas na minha época, a gente resolvia isso na escola. Porra, mas na tua época, 1970, 80, se resolvia de um jeito, entendeu? Como uma coisa mudou bastante, pô, como é que você vai fazer, tá ligado? Mano, imagina a cabeça da mina como fica, tá ligado? Sim. Tipo, mano, então tem que ter soluções para novos problemas, né? Claro. E também as pessoas não tinham tantas informações e tanto acesso como a gente tem hoje, né? Uhum. Tipo, por exemplo, esse lance que a gente tava falando da religião, até eu toquei da bipolaridade. Eu achava que era um problema espiritual na minha cabeça. Eu achava, tipo, mano, eu fui pra
todo tipo de religião que você imaginar. E em nenhuma eu concordava e nenhuma resolvia o que eu tinha, assim. Eu falava, caralho, mano, tipo, realmente, eu tô ficando maluco e tal. Uhum. E aí, quando eu comecei, tipo, eu acho, por um tempo eu falava que eu era agnóstico. Mas, assim, era muito mais em negação em ser ateu, porque eu era realmente, e sempre fui, mas eu não queria ser, porque eu falava, mano, não posso ser. E aí, na terapia mesmo, comecei a trabalhar, comecei a entender um pouco mais ler sobre mais saúde mental. Eu entendi que por conta da bipolaridade, eu desencadeei um quadro de depressão profunda, ansiedade também, tudo mais, que são características de mania e hipomania, né, do bipolar. Então, tinha esses estágios de euforia, estágios depressivos, tudo mais. Você acredita em plano espiritual? Cara, Que existe um. Você acha que morreu, acabou? Que, tipo, existe espíritos que vagam durante o nosso ciclo aqui, cara, eu alguma coisa, nada. não Não, acredito. Não acredito. pode crer. E aí, tipo, por conta disso também que ficava um pouco mais difícil, porque tudo que eu pesquisava, eu li, eu experienciava, não era o suficiente, assim. Eu falava, caralho, mano, eu não consigo ver. Tipo, eu via minha prima chorando numa oração, eu falava, caralho, eu queria sentir isso aqui, mano. Como é que eu faço, velho? Eu tentava e... É porque não é o momento, às vezes, mano. É. Assim, eu digo isso, como você tá numa. Você fez uma busca no passado, Sim. não sei se hoje ainda você faz essa busca, mas uma hora tu vai encontrar. Aonde tem que ser que seja. Onde pode ser em qualquer. Não tô falando Sim. de Jesus, nada. Sim, Onde tem que ser, tá ligado? Sim. Em nenhuma. Aonde tem que ser uma hora. É aquele lance, né? No nosso tempo, né? Sim. Tem um tempo certo para as paradas. Então, uma hora, mano. Não sei se você continua procurando, mas uma Não. hora creio que vai aparecer. Sim, Às pode vezes não ser. é você procurar, às vezes a parada te procura. Pode tá ligado? ser. Então, Não, é uma parada muito louca, assim. E, tipo, o meu lance em si foi quando eu admiti pra mim mesmo o lance do ateísmo em si, foi porque quando eu comecei a tomar os medicamentos, né, pra poder ver esse lance da bipolaridade, cara, eu comecei a obter as respostas que eu precisava pra mim. Tipo, aquilo pra mim estava sendo o suficiente. Uhum. E aí, as coisas, tudo que eu sentia, aquelas coisas, mano, literalmente foi embora. Tipo, de ficar em paz com a cabeça. Meio que ficar, tipo, essa palavra é meio foda, mas não tem outra palavra melhor pra dizer, mas ficar estável. Uhum. Humor estável, ao ponto de parecer que, mano, meio que a gente tá falando essa parada espiritual, mas parecia que eu não era eu. Tá ligado? Parecia que era uma entidade que tava dentro de mim, assim, e, mano, tipo, e tentava tomar conta de mim o tempo todo. Que é um dos motivos dessa minha tatuagem. Tá ligado? Tipo, Então você acredita em algo. não é que eu não acredito, tipo não assim, falando mas. algo, mas uma parada externa. Tanto que você fez a tatuagem. você falou. Não, isso era para aquilo que eu tava vendo no momento, né? Tipo, naquela época, essa tatuagem fazia muito sentido pra mim, essa questão. Era como eu me sentia perante, não só o mundo espiritual, mas a questão de sociedade também. Porque essa tatuagem que eu fiz é tipo como se fosse a gente crucificado por tudo que a gente vive hoje. Pelo Uhum. sistema, pelo trabalho, pelos nossos problemas mentais, tudo mais. E, tipo, é como Sim. se todo mundo... Não é que todo mundo é Jesus Cristo, mas todo mundo carrega a tua cruz, entre Sim. aspas. Então, todo mundo sabe das suas coisas, dos seus problemas, o que impossibilita de você tirar seu sono, coisa do tipo. Então, meio que, tipo assim, meio que foi o significado que eu quis trazer, né? Não que, tipo, eu acredito que tenha realmente algo fora disso Mas, assim, eu não tenho como eu comprovar também. Mas foi a resposta que eu encontrei pra mim perante aos remédios. Quando eu comecei a tomar os remédios, e, tipo assim, quando eu fiz essa tatuagem, eu não tava com a dosagem totalmente certa, então eu não sabia se ia funcionar. Então eu tava ali tentando, eu tava frequentando o centro espírita, tava frequentando o kardecismo, né? Sim. Então eu tava indo e, cara, naquela época ali tava ok, tava tomando um passe, tava fazendo umas coisas, estavam fazendo sentido pra mim. Mas a partir de um momento aquilo começou a não fazer mais sentido. E aí foi na terapia mesmo que eu comecei a conversar e comecei a entender que eu falei, mano, cheguei num ponto que eu falei, porra, começou a fazer sentido outras coisas. Uhum. Sabe? Tipo, que nem eu brinco. Eu cresci num ambiente cristão. Digamos que eu tô aprendendo a ser ateu agora. Faz o quê? 3 anos, talvez. Uhum. Então, tipo assim, por mais que eu me considerasse ateu desde sempre, mas eu não vivi isso desde sempre. Então eu tô aprendendo o tempo todo. Só que
eu sou aquela pessoa que, como você falou, pode ser que amanhã eu tenha alguma experiência que me procure, Sim, como você mesmo disse. Claro. Às vezes, o que você tá passando agora, se um dia você encontrar, e, Sim. enfim, para você poder passar para pessoas que às vezes passaram por coisas que você passou, tá Sim, ligado? sim, Às vezes você ter esse aprendizado para ajudar outras pessoas, claro. saca? Independente. Não tô falando de religião aqui, Sim, tá? claro, Não com quero certeza. levantar bandeira de nada. Mas às vezes tem coisas que a gente passa para poder. Enfim. Sim. Vamos falar de dragões, né? Daqui a pouco eu já. Mas, e, cara, aí você falou que você tava fazendo o lance do design e tal. Aí, não, você falou lá que você trabalhava na fábrica, você foi pra vendas, Saí de vendas. música. E aí você fez a faculdade lá Isso, de produção multimídia. produção multimídia e aí foi Isso. rolando. Aí depois que eu terminei esse lance da faculdade de produção multimídia, eu falei, bom, beleza, tenho diploma, estão felizes, pais, ex-sogra, tal, não sei o quê. Tá bom, vou voltar pra música. Ah, mas você não vai pra sua área? Não, não quero ir pra minha área agora, quero cursar, quero estudar, quero retomar meu contato com a música. E aí eu voltei a fazer aula de guitarra. Aí, tipo, na aula de guitarra eu falei, mano, quero fazer aula de canto. Tipo, porque eu tava com a ideia de cantar pra minha atual ex-mulher, na época, que era minha noiva, Ah, tá. que eu já Você fui criar casado. o link do... E aí eu queria cantar pra ela no casamento. Só que eu falei, tipo, tem um ano pra cantar. Eu falei, como é que eu vou aprender a cantar se eu não sabia fazer porra nenhuma? Aí foi que o meu brother, o guitarrista, o Fábio, me indicou pro Biel. Aí eu comecei a fazer aula de canto pro Biel, falei pra ele. Aí eu cantei no casamento, tudo mais, tal. E qual música você cantou pra sua esposa? Eu cantei Stone Sour, Through the Glass. Ah, não manjo. Não manja? Aí depois Mas pra... deve ser uma Mas, e música aí, mas aí, bonita. foi da hora? Pô, a galera gostou, rolou. Tipo assim, lógico. Desafinei, obviamente, uma coisinha ou outra Ficou e tal. nervoso? Claro. Pô, imagina. ali, Tipo assim, mas casamento. eu tomei um shot de tequila, fui pro palco, mas quando eu subi no palco, mano, o nervosismo foi embora. O problema foi chegar no palco, mas depois que eu subi no palco, velho, eu vi aquela... Vi todos meus amigos, né, vi a família, vi todo mundo ali, então pra mim foi fácil. No palco. É louco isso. Foi uma das coisas que, tipo assim, eu morria de medo de apresentar seminário. Na escola, me cagava, tipo, mano, tinha crise de ansiedade o tempo todo, minha pele ficava vermelha, tipo, mano, me coçava por inteiro. Agora pra Aquela- cantar, velho, Aquela sensação de estar todo mundo te olhando, né? É. Você ser o centro das atenções ali, e você saber e começar. É foda essa parada, né? Tipo, você pensar assim, caralho, mano, vai ter um monte de gente me olhando ali, e o que cada um tá pensando de mim? sim. O que cada um tá qual é o pensamento, qual que é o que cada um tá imaginando, o que eu sou, o que eu tô falando. Será que algum arrombado fez uma pergunta aqui no meio do tema e eu não É. estudei essa parte do tema, tá ligado? E, mano, imagina você tendo que falar e imagina isso e na cabeça. Mano, É. isso gera uma ansiedade, um desespero total, né? Então, e aí pra cantar não rolou isso. Aí beleza. Aí cantei, a galera gostou, tudo mais e tal. Aí a galera achou que tinha acabado. Aí eu falei, só que não, né? Tipo, a gente vai fazer uma música pra galera. Aí eu cantei Killing the Name, do Rage Against the Machine. Ó, Só que aí eu cantei um pouco mais voltado pro gutural, assim, tipo, que era uma parada que eu já eu tinha laços de saber fazer um pouco por causa da banda que eu tinha. o que seria o gutural? É. Ah, uns tipo, drive na É voz. um grave mais, né? Tipo, meio que voltado mais pro, tipo, um exemplo, uma pegada mais Sepultura, Slipknot, que é um vocal mais sujo, assim, Mas, né? aham. E que, tipo, acho que. Eu não lembro agora de onde vai vir, a galera vai me xingar, mas acho que Acho que tem veio da Mongólia, alguma parada assim, que é um canto antigo, né? Sim. E aí eu fui e cantei nessa pegada, a galera pirou. Aí começaram a querer mais uma, aí a gente olhou assim, eu falei, mano. E a gente só tinha ensaiado essas duas músicas. Aí o Biel, que tava tocando bateria naquele dia, que era meu professor de canto, ele falou, mano, vamos mandar um Enter Sandman aí do Metallica e já era. Eu falei, não, demorou. Aí cantei a terceira, a galera queria mais música. Eu falei, não, cara, a gente não saiu tanto assim, não era essa a ideia, não era roubar a cena, tá ligado? Aí acabou o casamento e tal, tudo mais. Aí eu fui ter uma aula com o Biel de novo, e o Biel falou, e aí? Você vai querer continuar com a música? Vai querer parar? Qual é que vai ser? Eu falei, mano, quero continuar. E eu falei pra ele, falei, mano, foi o mais próximo do sentimento que eu me senti vivo na vida. Aí ele falou, não, demorou. Mas agora você quer estudar o quê? Aí eu falei, não, mano, não quero ser um vocalista de gutural ou de screen ou de drive. Eu quero aprender a cantar, quero... Aí ele falou, demorou. Então vamos passar por todo o processo.
Eu quero ser aquele cara que se o cara puxar Bruno Marrone no violão canta. É, tipo isso. Tipo isso. E aí eu comecei a estudar com ele, aí depois teve uns probleminhas de agenda, porque ele começou a fazer muito show. E aí eu não conseguia ter também muito feeling, porque eu fui mandado embora do trampo, e aí eu comecei como Uber, aí os horários ficou muito ruins, assim, o nosso. Aí eu comecei a fazer aula com outro brother hoje, que é o Rafe, do Estúdio Difusor, que fica aqui no Ipiranga, Merchan. E aí eu tô fazendo aula com ele, mas aí eu já tô querendo pegar uma outra parada pra cantar na noite mesmo, tipo, fazer cover também, além do projeto autoral que eu tenho com outros amigos. Sim. Que eu, com cover, tipo, tenho vontade de cantar desde das minhas referências, que são Linkin Park, Slipknot, Lamb of God, mas também já pegando uma parada mais pro Audioslave, Led Zeppelin, Deep Purple, então desde o classic legal. metal até o mais moderno também, então eu tenho estudado muito pra isso. E a parada de som autoral tem dois amigos, que é o Bino, que eu conheci na faculdade de engenharia, e o Shed, que eu conheci através de um outro amigo, que é o Thales. E aí o Shed, tipo, mano, é um crânio, ele é um músico foda pra caralho, é um puta de um baterista. E o Bino é baixista e ele canta também. E aí a gente tem um gosto, e as raízes, assim, no new metal, metalcore, no death, assim, tipo, bem próximo. E aí tem um estilo que tá em alta, né? Não é bem um estilo, né? Mas a galera chama de gent na gringa, que é umas bandas mais pegando uma mescla de extensão do metalcore e colocando elementos progressivos, né? Sim. Que aí é Periphery, Tesseract, After the Burial, Veil of Maya, que é um lado mais underground, assim, da cena que rola lá fora. O mais próximo que talvez tenha tocado aqui do cenário brasileiro, que toca uma parada de som, que é instrumental, é o Vitalisme, que inclusive tá com uma outra formação agora. O Project tem uma parada, o Project 46 tem uma parada meio também ali que flutua um pouco por isso. Tem uma banda de um amigo meu que se chama Buried Crow também, que é uma pegada metalcore mais moderna, assim. Então, tipo, é mais ou menos, tipo, meio que a gente tem vários elementos, assim, de som que a gente quer fazer. Tipo, Pô, legal, mano. dizem que o pai do Gent em si é o Meshuggah, né? É uma banda da década de 90. Os caras são lá da Suécia, se eu não me engano. E eles é uma das referências também pra gente, sabe? Engraçado que essas bandas do lado nórdico, né? Da Noruega, assim, né, mano? Eles puxam sempre pra um lado mais nebuloso da parada, né, mano? Exato. E então, tipo, a gente tenta pegar alguns elementos. Aí a gente tem umas vontade de colocar o DJ na banda, ter dois guitarristas, pra fazer um som bem diferente, assim, bem experimental, meio doideira, assim, tá ligado? Então, e a gente sabe que, tipo, esse tipo de som não é o produto que é o que consome aqui no Brasil, né? Que é aquilo que a gente tava falando Sim. da cena underground e tudo mais do mainstream. Então, a gente tem vontade de fazer as músicas em inglês mesmo, jogar nas plataformas e ver o que vai rolar. Tipo, quando vai fazer uma banda nesse estilo, tem que saber que você não vai tocar no Faustão, tá ligado? Exato, não, mas Você essa. não vai tocar. Nem a ideia, né? Não, nem a isso, né? ideia. Tipo, Não, porque às vezes tem uns caras meio iludidos que acham que, tipo, puta, vou fazer uma parada muito diferentona, assim, que vai estourar, tá ligado? Não, você tem que ter ideia de que você não vai. não. Assim, não tô dizendo que você vai, tá Sim, ligado? claro. Mas tem pessoas que têm essa coisa, tipo, não, fazer um som super, hiper, mega diferente. E aí quero misturar mil coisas na parada e não sai porra nenhuma. né? Exato. E tem muitas bandas que lá fora estão em alta, né? Tipo, um exemplo, tem o Architects, que tá em alta, tem o Bad Omens, o Sleep Token também, que tá em alta. Então, tipo assim, é meio que o próximo dessa galera de tudo que tá rolando. Tipo, é bem experimental, tem bastante elemento ali dentro. Você não consegue falar mais. A galera tá falando que é metal moderno. Tipo, porque tem vários elementos. Ah, tem um pouquinho de metalcore, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo, não sei o quê. Hoje em dia a música tá um pouco diferente. Um exemplo, o Linkin Park, que voltou recentemente agora, que inclusive eu gostei pra caralho da vocalista. Nossa, Muito bom, também, achei velho. muito foda. Achei muito foda. E, tipo assim, mano, se você pegar vários CDs do Linkin Park, tipo, a galera fala, não é mais Linkin Park. Essa é a fanbase que ficou no Meteor ali, no Hybrid Theory. Mas, mano, Linkin Park, ele é isso. Tipo, essa transição toda de todos esses álbuns. Então, é uma coisa muito deles. E só que a galera, não, tipo, às vezes quer consumir a mesma coisa que fez sucesso no primeiro álbum. Uhum. É a galera que fala, às vezes, do Iowa, do Slipknot. Cara, se você quiser ouvir algo parecido com Iowa, vai ouvir Iowa. Tá ligado? Tipo,
Então, se você. É que É, a galera complicado. tem a dificuldade de entender que, mano, são épocas e as pessoas mudam, o som muda, às vezes uma banda não faz o mesmo som que fez no primeiro disco. Exato. Nem Porque acho que um disco, a banda em si, assim, é um projeto de. Ah, por exemplo, se a gente aqui forma uma banda que faz um som, a gente vai fazer um som baseado naquilo que a gente tá sentindo no momento, do que tá acontecendo com a gente no momento. Sim. Não vai ser a mesma coisa, a gente não vai sentir a mesma coisa, vai ter essa mesma vibe daqui 15 anos. Então a gente vai conseguir lançar a mesma coisa. Exato. As letras também. É, Tipo, então. você vai falar sobre um momento daquela época, tá ligado? Tipo, que nem eu, atualmente, eu tenho escrito, eu escrevo muito mais, às vezes, um poema, uma coisa mais voltada, tipo, falando sobre amor ou coisa do tipo, do que anos atrás, falando sobre, tipo, ódios, porrada na cara o tempo todo. Mas, assim, tipo, é momento, né? É momento. Sim. Então, tem hora que você vai estar com a inspiração de um jeito, você vai estar voltado pra outra coisa. E aí eu arrisco, escrevo algumas Os coisas. caras querem cobrar, tipo, os fãs eles querem cobrar a mesma atitude do cara que tinha 20 anos na época quando lançou o disco, pro cara que tem 50 hoje, tá É. ligado? Tipo, mano, 50, o cara tá casado, 3 filhos, o cara não tá mais na mesma vibe que tinha quando tinha 20 anos, tá ligado? Tem como você cobrar aquela atitude do cara. Mano, passou outro tempo, outra vibe, tá É. ligado? Tipo, você falou, mano, você tá com saudade? Vai lá, escuta o CD, tem Sim. o disco, tem os ao vivo, tá ligado? É isso Sim, aí. exato. Você tava falando da cena do metal, né? Cara, eu gosto de baby metal, mano. Bem, meta é legal, É cara. legal. Eu É ia te legal, perguntar é muito. como que você que é da cena, você entende, tipo, porra, não manjo porra nenhuma. Como que é vista essa banda pra essa Dentro da galera, cena. assim, dentro da cena? Cara, é bem dividido. É, É bem dividido. Tipo, tem uma galera que acha uma bosta, assim. Tipo, Sério? literalmente, assim. É porque tem uma galera que, tipo. Eu vou tomar hate, mas tem uma galera que é, que é mais a cabeça Pantera, aquela pegada mais truzeira, assim. Mano, eu gosto de Pantera. Acho um filme Anselmo um bosta, deixando. Você foi no show do Pantera no H? A piada interna, faço depois te explico. Demorou. Eu vi o Pantera no Knot Fest, mas beleza. não, tem que explicar, que teve um convidado que veio aqui que ele falou que viu Pantera no hangar. Ah, tá. Aí, tipo, beleza. Mas ele realmente tocou o Pantera no hangar. Só que era cover. Ah, imaginei. Então, e aí, cara, então Baby Metal, assim, eu acho legal, cara. Eu acho, mano, por exemplo, eu gosto de Bring Me The Horizon, que é uma galera que a galera detesta Bring Me The Horizon, porque é Aham. bem E diferente. como que é o baby metal na cena? Então, aí quem gosta, tipo, porque assim, quando eu vi, velho, eu conheci na pandemia, com aquela mais famosinha, aquela alguma coisa chocolate lá. Ah, tá. Aí um brother mostrou assim, e eu, mano, o primeiro impacto, eu falei, que isso? É. Mas assim, não de tipo de achar ruim ou de achar muito foda, mas a proposta, achei muito maluco aquilo, tipo, três menininha. E a música é muito boa, os músicos são absurdamente É. fodidos, assim. E eu, caralho. Aí eu tive que ver várias vezes pra entender e falar, caralho, é um bagulho. Aí comecei a pesquisar e fui ver que tem um cara lá, um produtor fudido, que meio que juntou as minas. Sim. E aí eu comecei a ouvir as músicas são muito boas, mano. Tipo, não vou falar todas, porque, mas assim, tem muita música legal, assim, muito bem criada, riff de guitarra, muito pop. Eles conseguem deixar um bagulho pesado e cair ao mesmo tempo pro pop, assim, pra Sim. deixar que. Mano, é muito Um equilíbrio foda, da cara. hora, assim, Eu do achei som. sensacional. Eu acho É muito meio bom. bizarro você olha a primeira vez que você assiste, às Sim. vezes você fala, meu Deus, como assim? Que É as porque, mina- é porque é diferente, né? Tipo, é uma fórmula diferente, assim, que a gente não tá acostumado. Porque... E, cara, tipo, eu não sei nem como classificar o tipo de som delas, assim. Eu não faço ideia. E elas vão tocar aqui Vão tocar no Knot Aí Fest. quando eu vi, eu falei, caralho, E, tipo, velho. eu acho legal ter umas músicas. Assim, eu não mando. Não consigo gravar agora o nome, falar, mencionar alguma música delas, mas assim, Sim. tem algumas músicas que, tipo, eu escuto assim, aleatório, tipo, eu coloco aquela função aleatória inteligente do Spotify, porque como eu fico o dia inteiro escutando música no carro, dirigindo, que eu não consigo trabalhar sem música. Não, tipo, desde sempre. Nunca consegui deixar de ouvir música por um tempo, assim. Aham. E aí eu deixo e às vezes toca a música eu falo, mano, isso aqui é baby metal. Porque é muito marcante. Você escuta aquelas vozes delas e os riffs diferentes e fala, mano, isso aqui é baby metal. Não tem como não ser. Sim. É tipo igual quando você escuta a voz sei lá, do Ozzy, Ed Vedder. Ed Vedder. Ed Vedder você pode confundir com Creed, né? É, Dependendo da música. sim. Com várias bandas dos anos 90, né? É, exato. Então, É que você falou da galera true, né, mano? É porque acho que a galera tem aquele pensamento, não, de tipo, é a banda. Acho que eles não se pegam muito no som da banda, mas sim da proposta do que os caras, tipo.
aquela coisa, os caras se juntaram pra fazer uma banda e tem um propósito ali e tal, não sei o quê. Então eles ficam muito pegados nisso, né? E não às vezes no som que quer te ver, tipo, mano, se você for ver, tipo, você falou, um produtor que pegou as minas ali, pegou uns caras fudidos que toca, tal, produziu, tal, não sei o quê. Mas se for ver, o produto final é bom. Sim. Mas não tem problema também dessa proposta. Eu não acho errado. Eu, tipo, Acho legal pra caralho. acho legal pra Como caralho. se fosse uma bosta, né? Se fosse, fizesse todo esse escarcel assim, fosse ruim no final. Sim. Então, tipo, mano, eu acho da hora. Tipo, mano, é que assim, na minha visão, é que tem, tipo, lógico, tem bandas ali que entra justamente pra querer vender. Pra quer ficar famoso. Tem cara que busca isso. Mas tem cara que é justamente pela atitude, pela proposta, pela ideia, pela mensagem. Tem gente que só quer ir pelo som, porque tem banda instrumental também. Então, tipo, o cara só quer fazer um som, tipo, sei lá, quer mostrar a habilidade dele, não sei. E aí, mas assim, um exemplo, é uma coisa que eu sempre me pergunto. O cara coloca o nome de uma música e é instrumental. Eu fico pensando, tentando entender o que será que esse É, cara eu acho quis que passar. Acho que precisa de um nome ali pra poder Então, achar mas- a música, né? Então, Um tipo, código, né? Então, assim, tipo, talvez o cara, na hora de compor aquilo, talvez ele queira transcrever instrumentalmente aquilo que representa pra ele. Talvez, não sei. Porque eu falo isso porque, mano, por exemplo, tem uma música do Vitalismo que é Bipolarity. E o clipe é muito louco, tipo, mano, é muito foda a música. Aí eu fico pensando, o que será que passou na cabeça dele pra colocar sobre bipolaridade? Tá ligado? Tipo, instrumentalmente falando. Será que é? Será que ele tem alguma coisa? Será que era um momento? Será que não era? Eu acho isso da hora, porque cada um vai ter sua interpretação quando escuta. Eu acho que essa é a graça da música, né? Sim. Você pegar, se sentir, ver a letra e cada um ter a sua captação da sua mensagem. Você Eu acho gosta muito de louco isso. instrumental? Só instrumental? Você prefere Gosto ter também. Gosto ou você também. prefere que tenha mais uma letra, alguma coisa ali que diga algo pra você? É onde eu me encaixo mais, eu É. acredito. Porque, tipo, teve uma época que eu escutava só. Teve uma época que eu só escutava berro. Eu só só gutural o tempo todo. O tempo todo. E aí, tipo, eu sempre gostei de Slayer também. Então, sempre gostava desse bagulho mais sujeira mesmo. Aí depois de um tempo, sei lá, comecei a ver, tipo, quando eu comecei a cantar, aí eu comecei a ouvir como é que fazia. Falei, caralho, mano, isso aqui é treta pra caralho de fazer, mano. Aí eu falei, porra, mano, isso aqui é diferente. Que nem, um exemplo, eu não gostava de Dream Theater. Não gostava. Hoje eu gosto. Mas antigamente. Mas assim, eu tô falando de metal, parece que eu sou um metaleiro, né? Mas, mano, por mais que eu tenha esse visu, mas eu escuto jazz, escuto blues, escuto. Mano. Não, você tava falando pra nós lá fora, lá, se ouviu o Catinguelê e tal. Pá, A Jorge Aragão. Fala mansa, pô. Pô, eu já fui no flow do Fala Mansa, né? Não fala mal do Fala Mansa, velho. Isso é Tata da é hora. roqueiro, né, mano? Tata é roqueiro. É roqueiro. É. Eu trombei ele no show que teve, foi Raimundos. Aquele show lá que ele foi no Olímpia. Olímpia não, no Olímpia. No Espaço das Américas, aquele que a gente foi. Isso, Raimundos e Rapa lá. Ele tava lá, todo roqueirão, com a camiseta preta, o Sim. chapeuzinho dele lá, todo Cara, eu fui no correntinha. Eu olhei o Tato do Fala Mansa, mano. Ele tá todo- eu fui no show deles acho que é Terra SP, que é lá na Zona Sul. No manjo. mano. Acho que é Terra SP, não lembro agora. Mas eu fui no show do Fala Mansa, velho. Tipo, eu acho legal pra caralho. Tipo, mano, de vez em quando eu tô com os brother no Bexiga ali na 13 de maio, no samba. Uhum. Eu escuto. Mas é bom o sambão, Eu né? Nós que gosto. gostamos de rock, então é um bom sambão. Ô, pô. tipo, uma coisa que eu queria ouvir muito e minha mãe não deixava, Racionais. É? Eu acho muito louco Racionais, eu gosto pra caralho. Mano, eu era moleque, aí tinha o Sobrevivendo no Inferno, né? E tinha aqueles sinos, aqueles pianos, assim, né? Mano, eu era moleque, eu ficava impressionado. Tipo, aquela coisa de igreja, coisa de, tipo... E foi bem na época que eu tinha assistido um pedaço do Exorcista. Ah, pode crer. Não tinha assistido inteiro, porque eu não tive coragem, claro, mas mano, muito moleque, assim. Aí, tipo, aquela coisa de igreja, de demônio, de não sei Sim. o quê. Então... Mano, eu ficava com aquele bagulho, caralho, mano, esse bagulho é nervoso. E aquela cruz da capa, você É. fala, mano, esse bagulho é pesado. Era bem doido mesmo, tipo. Sim. E aí minha mãe via as letras, assim, porque o meu primo escutava. E aí eu queria ouvir Racionais também, só que minha mãe não deixava. Aí sabe, você tem a capa, uma arma assim. É. A minha mãe achava. Ela vê aquilo, mas que porra é essa? Agora no rock, a minha mãe perguntava: o que tá falando isso daí? Ah, mãe, tá falando sobre amor, tá falando sobre Deus. Eu mexi Cara louco. cultuando o demônio. É. Não, o White Snake é o Zezé de Camargo, o Luciano do hard rock, É. né? Tipo, você pega as letras do White Snake, tipo, toda hora. Isso que é o fala- foda, né? Se você for ver, tipo,
É, então. Se você for esse lance de compor em português, né, mano? Porque acho que a língua mais difícil se você de tentar compor é o Ah, português, né, cara? Pra Porque caralho. o inglês, mano, tudo soa bem, né? No português, mano, uma coisinha que você coloca na letra, assim, ela já pode ficar muito idiota a letra ou ela fica muito boa. Pois é. Ou Não ela é. fica muito melódica, muito romântica. É, e às vezes não foda. quer passar. Não passa exatamente a emoção que você quer passar, dependendo da proposta do som que você quer fazer. Sim. Que nem pra gente ver Charlie Brown, por exemplo. O Chorão era monstro pra escrever letra assim, velho. O cara escrevia na caixa de pizza, mano. Tipo, o cara era. É, tipo, cara, tem uma ideia aqui, mano. E o cara vai lá e escreve uma letra do nada, assim, mano. O Chorão era absurdo, velho. E esse lance Você de... curte Charlie Brown? Eu gosto de Charlie Brown. Gosto de Charlie Brown. Mano, gosto de CPM, gosto de Dead Fish. Engraçado, né? Tipo, o pessoal vê você assim, metaleiro e fala assim, É. CPM, você é louco? Ele vai te dar um soco. Não, você exato. Mano, eu fui no... no show no Aquarius do. Acho que foi CPM, foi em Planta. Não sei se foi Plant Raiz ou Netroots. Eu fui no show por causa das duas bandas, assim, tipo, a galera vai achar que, tipo, eu sou um puta de um metaleiro, vão falar que eu sou poser, né, tipo, é roqueiro porra nenhuma, não sei o quê, é cuzão do caralho. Mas sei lá, mano, a música sendo boa, independente de gênero, assim, tipo, mas é que tem música que não, tem estilos que não dá, mano. Tinha algum estilo assim que você não escuta, você não consegue ouvir de jeito nenhum, mano? Ah, cara, sertanejo, velho. Sertanejo? Sertanejo, eu não consigo ouvir nada, assim. Tipo, a não ser que for bem raiz, assim, sei lá. Mas é difícil escutar sertanejo, assim, tipo... Funk é só quando eu tô muito... Se vocês verem ouvindo funk é porque eu tô bêbado. Eu vou estar num rolê curtindo, alguma coisa do tipo, mas... Eu acho que sertanejo só gosta daquela lá, o fio de cabelo do meu paletó. Evidências também. Clássica, É né? clássico, então, tipo... Mas Ninguém assim, entendeu a referência. Mas é que, tipo, aquela parada, né, mano? Você... Tipo, mano, a música é boa, você escuta, tá ligado? Sim. A gente... acho que você também é da mesma época e tal. É aquela coisa, tipo, mano, você era do galera do rolê punk, mano, era só punk, tá ligado? Tipo, você fala que você escutava, tipo, um hardcorezinho, não, isso é uma bosta. Os metaleiros, mano, você fala que você escutava alguma coisa diferente, mano, nossa, era, tipo... Tipo assim, as tribos eram muito... Como é que se pode falar? Muito Fechadas. fechada nas ideias, né? Hoje não, mano. Chiitas. Isso, falou tudo, querido. Você é monstro. Tipo, chiitas, né, mano? Tipo, mano, então, tipo, por exemplo, eu vejo você aqui, eu falo, nunca vou imaginar que você gosta de um CPM, tá ligado? Sim. Porque, tipo, mais metal, pá, aquela parada. E não, mano, às vezes não. Não, ainda mais, tipo, eu tenho tatuagem do Slipknot no braço, Sim. tipo, tem, mano... É, tipo, a galera não vai associar. Quando eu falo que eu escuto outra coisa, tipo, teve um dia que eu tava no Uber, tava bem aleatório o Spotify, assim. Eu tava ouvindo, começou, tipo... Acho que começou com Jorge Aragão, aí foi pra Racionais, aí foi pra Lady Gaga, e aí depois veio pra Slipknot, aí depois pulou pra uma parada totalmente aleatória, que eu não vou lembrar agora. É um eletrônico, mano, Armin van Buuren. Eu gosto de eletrônico, música eletrônica também. Às vezes, quando eu vou na The Edge, por exemplo. Tipo, mano, nada a ver. Dead, gosto. Então, tipo, mano, eu gosto, tipo assim, velho, se a música for boa, velho. Vai tocar o seu coração. É, já exato, velho. Mas assim, eu tenho. Mas a vertente é o rock, é o metal mesmo, Sim. né? Tipo, mas eu gosto de música mesmo no contexto geral. Eu consumo música o tempo todo, né? Então. Gostaria de consumir mais. Eu acho que ainda não é o suficiente. Tem quase 10 mil músicas no Spotify, mas. Se é uma coisa assim que você gosta, mas tem vergonha de falar que gosta. Eu acabei de falar de Lady Gaga. Mas eu já achei que eles passassem despercebido. Ah, lembrei. Mano, tem umas músicas do Backstreet Boys que eu escuto. Vem comigo. I don't care. Who you Where you from? Nossa, esses dias eu tava vendo um documentário que tem no Netflix. Ah, eu vocês vi viram lá das boy bands, né? É, do produtor lá. Pop, né? É, não sei se você chegou a ver esse documentário. Não, que eu é cheguei a era ver. um cara, que ele era um fudido magnata lá, e ele que montou, né, o Backstreet e tal, e começou a vestir nos moleques uns 2 anos até virar, assim. Não, engraçado que E quando ele aí fala, né, ele- do... Eu falei assim, mano, eu inventei a Pepsi, eu inventei a Coca-Cola. Eu vou inventar a Pepsi também. Aí ele fez o NSYNC. Ah, É o pode mesmo crer. produtor, é o Ele mesmo já cara. fez que ele falou assim, mano, já que vão criar um pra bater de frente, Sim. então eu que queria, então. Queria eu. Aí ele criou o N5 também. Caralho, Tá que ligado? E fita. era dele, não- só que rolou, mano, só que o cara é uma cuzão, assim, tipo,
ficava com uma grana fodida em cima dos Ah, moleques. imagina. Tipo, a gente viu os moleques, né? Tipo, você fala, os moleques tá cagando, tipo, nadando em dinheiro, né? Em Sim. nada, tudo duro. E os caras, e ele. Não vou dar spoiler, mas é muito bom. Sim, Assim, vou o lance assistir. de indústria da música, Sim. assim, é muito legal, tá ligado? Não vou Ah. contar o final, porque é bem pesado, assim, o que Aham. rola, as coisas que ele fazia por trás, mas é bem legal, assim. É que nem a Britney Spears também, né, mano? Tipo, tinha contrato com o pai ou coisa do tipo, e ela não podia ter direitos também das músicas, tipo, um bagulho de tutela, Porque ela sei era de lá. menor, né? Ela era da Disney, né? Se não me engano, ela era da Disney Channel, né? É, Ou era da Nickel? Não, da Disney, Disney Channel. Eu rolava muito Eu lembro isso. bem louco essas da paradas. Britney, eu lembro quando ela veio no Rock in Rio, né, 2001. E tinha aquele lance dela, a Britney é virgem ainda, não sei o que ela tem namora. pode crer. Rolava umas paradas. Lembra umas paradinhas dessa? Lembra dessas paradas? Caralho. Rolava muito isso daí também. Tipo, da época das Spice Girls também. Sim. Tipo, rolava umas paradas assim. Que era, Sim. era cinto de castidade. Ah, Era que essas é. paradas assim, né? E É bem doido. Que vê hoje. eu gosto muito do. Vixe, tô doente, né? Deu branco. Deu branco, eu ia falar. Você ia falar Travis Scott. Não, lembrei que eu ia falar. Eu tô ansioso pra ver essa treta aí do Puff Daddy. Aí, que rolou. Senhora, velho. Esse negócio Nossa, tá esse maluco, velho. bagulho Tem aí, 1 milhão de teorias da Porque conspiração já, velho. Porque eu vi aquele, não sei se você já viu naquele documentário daquele cara lá, que Jeffrey tinha uma ilha, Epstein. esse, né? É. Tinha uma ilha, você já viu esse aí? Tem na Netflix. Ele tinha uma ilha lá nos Estados Unidos, eu acho. E ele fazia umas festas cabulosas que a presidente, mano, e o clã nata da alta cúpula da sociedade não sei se só dos Estados Unidos, mas talvez do mundo. Do mundo, crer. do mundo. Uns shake, ele fazia umas festas, aí tinha umas minas de menor. Mano, é um bagulho absurdo que é praticamente meio que. Não que é linkado, que tem a ver, mas é mais ou menos esse universo, tipo, podre de sexo, drogas É, mas e o afins. pouco que eu vi sobre esse caso, estão exatamente falando que seria, tipo, o Puff Daddy seria esse cara aí, tá ligado? Tipo, como se fosse ele, mas né, É. da música, assim, Aham. né? Eu tava vendo um bagulho, os caras falando que, tipo assim, que é bizarro porque tem uma galera que é da. Tipo, um monte de gente que trabalhou com ele morreu, tá ligado? Sim. Tipo, muita gente, assim, tá ligado? Sim, ele. Ah, estão falando que talvez ele tenha executado O Tupac, né? Tupac É. o Tupac, não sei como fala. Michael E Jackson também. E o E o Big o também? Big lá. O Big também, tá Então, ligado? Várias paradas. tem uma teoria também que ele foi uma das pessoas que também estava envolvido no esquema do Michael Jackson também. Porque o Michael Jackson Sei. sempre gostou de criança, aquela coisa do tipo, aí meio que criaram provas inafundadas na época para poder incriminar o Michael, e depois comprovou-se que ele não tinha feito nada com as crianças, que tinham falsos depoimentos para poder incriminar ele. Sim. E, mano, e depois disso teve umas paradas que, tipo, mano, o Michael sabia desse rolê, meio que ele tava combatendo o crime, né? Tentando combater do jeito que ele podia. E aí. Julgaram essas paradas dele. Exato, pra tentar te jogar uma cortina de fumaça. Aí falam que até a Oprah tem algum envolvimento com os caras errados, alguma parada assim. Caraca, mano, começar a puxar, velho. Mano, tem muita coisa já. Saiu a velho. meter até a Oprah no rolê, velho. Muita coisa. O 50 Cent e o Eminem falaram que, tipo assim, é um fato, ele sabe de algumas coisas que eles falam, mano, tem várias piadas. Essa parada, na verdade, do Puff Daddy, já, tipo, já de muitos anos, mano. Tem um vídeo do Supernatural que os caras estavam falando de alguma parada assim, e os caras soltam, tem as festas do Puff Daddy, alguma coisa assim. Tipo, mano, os caras já falam sobre isso há muito tempo. Há muito tempo. Tipo, Então já é tipo uma coisa meio que subentendida ali pros caras, pra galera. exato, tipo, já rola essa parada. E aí falam que a J-Lo, na época, que era namorada dele, coisa do tipo. Nossa, virou um programa do. Ok. Tá da hora. E aí que ela escondeu um lance de uma arma dele, tipo, e tem várias paradas de arma raspada dele, que Sim. foi isso é comprovado, das armas, das paradas sexual lá, dos crimes sexual, coisa do E tipo, o das bagulho, é festas. dele do bagulho lá da cama lá, de 2 km lá? Que fala que ele tem uma cama lá que... Não, Isso aí. eu não vi cama de 2 km, tá Não, louco? 2 km, eu vou te falar. Cara, Uma imagina cama 2 de- km de cama, velho. Me fala onde vende que eu quero uma dessa, irmão. Caralho, 2 km de cama. Por Não. que, mano, 2 km de cama, velho? Ah, é pra surubom, mano, assim, tipo... Pra... Cara, Não, mas é 2 km de cama, né, gente? É, tipo, A uma jeba cama do cara era grande. Pega aí! Caralho, 2 Mas km de cama. Mas assim, esse cara, ele já tá
vai subir, né, mano? Os caras vão pagar ele. Tá. Igual Não, esse mano, igual falam, esse falam mano que aí. estão vigiando, que ele já tá preso, mas falam que estão vigiando pra ele não se matar, Sim. tá ligado? Mas alguém vai Não mandar... se matar. Eu estou fazendo o sinal de aspas aqui. Sim, né? sim, mas vamos fazer um esquema. Igual o mano lá que a gente falou. Qual que é o nome de novo? Que eu não lembro. O tiozão lá. Tupac? Não, o tiozão lá, que da O ilha lá. Jeffrey Epstein. Esse cara é uma Eu acho que é assim coisa, que se mano. pronuncia, Ele não sei. foi. Ele meio que se suicidou. Mas, mano, ele sabia de muita coisa. Esse cara, mano, ele ofereceu uma multa de 50 milhões pra poder sair da cadeia. Os caras negaram. Geralmente as multas que pagam mais alta que pagam assim nos Estados Unidos, pelo que eu tava vendo, é uma média de 2 milhões, 3 Nossa. milhões. Ofereceu 50 e não soltaram. Então, assim, mano, o cara, tipo. E que. Nossa, velho. Não, Quero nem ver. o que já pegaram, o que já é comprovado, o que a polícia já achou, já é absurdo, mano. Sim. Já é muito pesado o que já pegou. Então, por isso que surgem essas teorias, essas ligações, por causa, mano, que a gente sabe como é que eram as tretas. Sabe assim, a gente não vivenciou, mas sabe o pouco que tinha essas questões das gangues e tudo mais. O Tupac mesmo, você falou, tipo, mano, de um ter matado o outro, mas na verdade, no final das contas, talvez não, né? A dosagem de medicamento que foi encontrado no corpo do Michael Jackson, né? Tipo, foi uma dosagem aplicada errada, né? Então, tipo, realmente dá precedência pra coisas pra pensar mais. É que nem do Kurt Cobain também. Tipo, como é que o cara injetou uma quantidade tão gigante de droga no organismo e ainda conseguiu pegar uma arma e dar um tiro na cabeça? Tem a teoria, né? Que a Courtney Love tem envolvimento de Tem aqueles documentários aqui, tinha um cara que falou assim, não, eu sei quem que matou o Kurt, sei o que aconteceu, eu sei tudo que então. aconteceu. Eu vou lá falar. Aí, no dia que ele foi falar, ele morreu. Exato. O cara morreu tipo, misteriosamente, foi Do atropelado nada por ele um morreu. trem. É. Na estação, tá ligado? Tipo, vou pegar um trem. Pô, Brinks, morri. Tá ligado? Não. Mas é foda, né? A gente. Foda. Nesses meios. Eu ia falar meio da música, mas acho que é o meio do. Como que fala? Puta, me fugiu a palavra agora. Meio da indústria. Isso. Né, tem muita dessas coisas, assim. Tipo, a gente vê no punk, assim, tem aquela história, né? O Sid Vicious foi preso e foi condenado. Não sei se ele foi condenado, mas ele foi acusado de matar a Nancy e também é a mesma história. Falam que, tipo assim, ele tava tão chapado com tanta quantidade de heroína que ele não iria conseguir, tá ligado? Falam que, tipo, tem o traficante que foi lá e que matou ela, assim, Sim. sabe? Então, assim. São várias teorias, né? Não tem como, né? Não tem como a gente. Ainda mais também que tem provas que a polícia não vai soltar também, não vai falar, tipo, não vai abrir caso, a não ser. É que é fora que, por exemplo, nesse caso do Puff Daddy, principalmente, deve estar rolando também, deve ter muita gente importante por trás, tá ligado? Sim. E aí, é aquilo, né? É que, além da questão também, é que, tipo assim, a gente tá vivendo numa era que, assim, se um japonês peidar, a gente vai ficar sabendo agora, né, que o cara peidou. Tipo, o Twitter tá bloqueado, mas beleza, mas o cara podia colocar isso no outro lado do mundo. Então, mano, esse negócio é mais difícil de ficar oculto. É que agora vai pegar tudo que ficou pra trás e trazer pro momento de agora, né? É bem louco isso. É doideira, velho. Você faz um trampo de Uber também, né, mano? Eu sou a minha principal função hoje das vastas coisas que a gente tá falando aqui. Mano, tem umas histórias aí boas pra contar pra nós. aí. Cara, então, já uma história é como eu cheguei aqui, né? Então, mano, como eu falei, eu não lembro nomes. Aham. Tipo, eu não lembro o nome que apareceu no aplicativo, né? Não sei se tava Zé mesmo, não sei o nome que tava. José Roberto. Não sei se tava José Roberto, não sei. Eu busquei, acho que foi literalmente aqui, no estúdio de vocês. E aí era para uma corrida pro Belém. E aí, tipo, mano, não sei que tipo de som que eu tava ouvindo. Provavelmente era algum metal, coisa do tipo, e coisa, sei lá. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Acho que ele perguntou se eu tocava ou cantava alguma coisa. Eu falei alguma coisa assim do tipo. Aí a gente começou a trocar ideia. Aí eu falei que tava trabalhando com carro-bomba, tudo mais, se ele conhecia e tal. E a gente começou a trocar. E aí ele falou: mano, tem um podcast aí meu, que tal, não sei o que tá pra sair, não sei o que tal. Aí eu não lembrava se era nome da avó, da mãe dele e tal. É a Dona Mara. A Dona Mara, tal, no podcast. Eu falei, bom, beleza, tal. Aí ele falou, mano, você quer participar? Eu falei, por que não, né? Bora. E essa, tipo, foi uma das histórias que eu cheguei. Por isso que é o boato que você era o primeiro convidado sem ter o podcast. Exato. Pra quem perdeu, né, o começo do programa, agora já tá tendo a resposta aí. E aí, cara... Mano, tem muita história. Tem desde história tensa, de história engraçada.
tipo, de famoso. Tipo, mano, o Taíde foi meu passageiro, Caralho, foda. Mano. tá ligado? Tipo... Algum passageiro já perguntou se tinha house preto? Cê- Já. Já, pior que já. Já mesmo, Já, rola. Não, eu ando com o aplicativo. Ah, com a... pensei que você falando com os house. Não, eu ando com o House. Eita! Não, tem um House lá, mas Mas não é preto. é preto. Só que não, é só pra mim mesmo. Tipo, não deixa nem a mostra, não deixa nem no painel do carro. Não, mas tá tudo bem. Não, também. deixa no painel do carro. Aí, mano, tipo... Qual foi a pergunta mesmo que a gente... Antes do House. Se os caras pedem... que você falou que já deu... Já pegou uns artistas também. Ah, sim, Não, isso. pegou tipo de Sim. trampo. Só pra ficar claro. Essa frase atualmente é muito perigosa pra mim. Não, peguei a passageira e falei, eita porra! Tá ligado? Fazer Não que eu não tenha feito viagem, isso, né? porém, entretanto... A viagem. Mano, o que acontece? Tem a função do aplicativo da Uber, que é... que dá pra eu restringir a opção por pagamento em dinheiro. E aí a forma que vai se paga vai ser pela plataforma online, seja independente se vai ser débito, crédito, Pix. Aí te livra de ficar com dinheiro no bolso. Exato, é justamente. E também pra evitar o ato de justamente falar, ô irmão, passa o Pix aí. Ô irmão, quanto ficou? Aí vai me dar o dinheiro. Ou você tem maquininha? Tipo, eu elimino essa possibilidade. Por quê? Aí, eita o que você falou do House Preto. Por quê? A galera manda mensagem no chat. Sabe aquela tem um campo de mensagem pra você falar Sim, com o sim. motorista? Sim. A galera vai e pergunta, mano, aceita boquete? Na lata, direto assim? Na lata, direto, aceita boquete? Eu falo, não. Aí, beleza, o cara vai lá e cancela. E fica até nisso. Mas Até aceitar. Tem mina. Tem mina que manda, tem mina que te assedia no carro, tem cara que te assedia no carro também. Cara, é que você tá ali também no meio do... Ainda mais que eu faço muitas vezes de sexta pra sábado e sábado pra Vixe. domingo, que é o rolê maluco, assim. Maluco mesmo. Tipo, tem uma galera que quer tirar pó no carro. Ô, tio, te dá um tiro aqui, tio. Mano, teve uma mina que deu um tiro. Se a pessoa, eu escutei ela. Eu olhei no retrovisor assim, ela. Aí eu falei, moça, o que você tá fazendo? Não, nada, não. Eu falei, você deu um tiro no meu carro, velho. Eu falei, você deu um tiro no meu carro, mano. Ela tava doente, igual eu. Aí com o copão de drink, assim, que eu já tinha falado pra ela não entrar, eu falei, mano, você vai beber pelo menos a Aqueles metade desse combo, né? copo. Aí ela bebeu, mano, ela deu uma... Eu falei, não, moça, esse copo cheio não, dá uma golada aí. Mano, a mina virou que ficou a metade, assim, ela, posso entrar assim? Eu falei, depois disso, claro, não vou nem questionar. Ela foi, entrou de boa, mas aí pediu meu número no final, enfim. Aí, mano, tava loucaça. Eu nem passei o número pra ela. Mano, eu falei, não, mano, segue a sua vida aí, tá ligado? Já fiz o trampo, tá suave. E aí, mano, tem esse tipo de corrida que, mano, que é maluca. Já teve networking também, tipo, de conhecer músico, de pegar no contato pra, de repente, fazer algum som, coisa do tipo. Pô, que legal, mano. Tem alguns contatos que eu passo pra galera, porque às vezes eles querem fazer viagem particular. Esse final de semana mesmo, sábado, teve um passageiro que ele perguntou, mano, você faz coisa particular? Eu falei, dependendo do lugar eu faço. Mano, é lá pra Pinhalzinho. Eu falei, deixa eu ver, né? Aí joguei no Google, olhei assim, eu falei, mano, deixa eu ver se dá pra fazer. Porra, é perto de Bragança. Bragança é a cidade da linguiça, né? Já vem com 2 quilos na porta de linguiça. Já vai levando linguiça nas costas. A gente tá muito quinta série, né, velho? E aí, mano, eu fui pra Bragança, pra em busca da linguiça, pra levar pra São Paulo. Aí, tipo, escolhi uma corrida pra Zona Leste, aqui pro Cangaíba, mano. Na volta. Na volta. Olha que suave. Aí eu falei, pô, funcionou. Então tem lugares em São Paulo que dá pra fazer esse tipo de corrida. Dá pra deixar a galera num lugar. E aí, mano, você se posiciona pra um lugar meio turístico, coisa do tipo, que tem a corrida pra São Paulo mesmo. Tem lugar que eu já me fodi, mano. Fui parar uma vez em Sumaré, depois de Campinas. Nossa. À noite, assim, mano. Aí eu fui abastecer o carro, perguntei pro frentista. Eu falei, mano, eu vi que tem uma adega ali, tá rolando um funkão. Essa galera, você sabe se tem uma galera que vai pra Campinas? Ele falou, acho até que vai, mas eu não recomendo você pegar passageiro ali, não. Eu falei, por quê? Mano, cara, tudo envolvido com crime, velho. Eu falei, tá, entendi, mas não tem problema não. Se eles for pra Campinas, eu levo. Aí eu fiquei meio assim, eu cheguei lá na frente, mano, os caras muito loucos, assim. Eu falei, mano, vou ramelar. Eu vou pra Campinas batendo lata.
Aí eu fui batendo lata, aí depois fui me virando pra voltar, mas... Mano, tem muita doideira que É acontece à engraçado, noite, tipo, velho. a gente fala assim, né, mano? Se pra você tem, mano, a gente que é passageiro também passa por umas paradas. Uma vez eu peguei o Uber, mano. Pegando assim, gigante assim, né, mano? Tal. Mano, cara, a gente botou trocando uma ideia e tal. Dele, não, mano, não sei o quê, porque aí começou a trocar ideia. Ah, falou, você mora no. Você mora onde? Ele falou assim, eu moro em Guarulhos tal, moro no Secap, né? Tipo, tinha uma ex-namorada minha que morava no Secap, daí a gente começou a trocar ideia e tal. E batendo papo. Qual o nome dessa sua ex-namorada? Hã? O nome dessa Ei. ex-namorada? Por quê? Não sei. Vai que ele levou. Vai que eu tô saindo com uma mina que é. Não, mas ela não mora lá. Qual que é o nome? Hã? O que você falou? Não, Ele não pode falar o nome dela. Eu não entendi o que eu tinha falado. Aí tava trocando ideia, né, mano? Aí... Salve, Fabiana. Salve, Jéssica. aí eles... Praça do Mamonas. Pegaram as suas mamonas lá. Então, aí trocando ideia com o cara, né, mano? O cara falou assim, porra, não, mano, peguei uma... Conheci uma passageira, uma loirona, tal, uma coroa, tal. E eu deixei ela... Mora em Campinas. Aí ela tava aqui em São Paulo, eu fiz uma corrida com ela aqui, daí ela me pegou, passou o telefone, né? Aí ela mandou uma mensagem pra mim, não sei o quê, tem como você vir me buscar? Ele falou, pô, não dá, mano, eu tô com um negócio pra resolver, eu tenho que fazer umas corridas aqui pra pagar a parcela do carro e tal, e pra mim não vai dar pra ir te buscar. Dela, não, vem pra cá que eu te pago a parcela do carro e te pago sua viagem de ida e volta. Aí eu falei, tá bom, mano, manda o Pix. Ela mandou o Pix, mano, da parcela do carro, do bagulho. Ele falando, né? Aí já não sabe se é, porque tem uns Uber também que inventa, né? Sim. Aí ele falou que foi lá, tal, não sei o que, mano. Brocou a coroa, voltou e tal. Eu falei, caralho, a coroa gostou negão, né? Eu falei assim, mano, não sei o que lá. Eu falei, também deve ter uma giroba, né? Aí ele falou assim, não, cara, eu tenho pau pequeno, mano. Aí eu falei assim, quê, mano? Ele, Mano, melhor. aí sabe quando você fica assim? Ele, mano, descobri uma técnica pra aumentar o pau, cara. Aí eu falei, qual que é a técnica? Piscar o cu. Por exemplo, eu tô falando com você aqui e tô piscando o cu. Ih, olha o pau, cara. Aí eu fiquei assim. Não, porque eu descobri lá que eu tô fazendo vou lançar até um curso aí pra aumentar o pau. Porque você vai... Daí começou a explicar lá que ia piscando o cu e ia soltando o bagulho do pau. Caralho, essa ideia, mano. Você falou isso daí da grana? Mano, Sério, caralho. Vamos três fortalecer a rola agora? Aí todo mundo piscando agora. 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Ganhei 2 centímetros de barro. Ai, caralho. Mano, você falou do esquema da gorjeta. A maior gorjeta que eu ganhei sem house preto foi de um cara, mano, que eu busquei aí no... Nem vou receber por isso, mas do San Jones, que tem ali na Itapura. Sim. Eu busquei o cara um dia bem aleatório, assim, de quarta-feira. Aí o cara foi, mano, tipo, sei lá que hora que era. Aí ele olhou assim e falou, mano, tá difícil o trampo aí, mano? Falou, mano, tá foda, não sei o que. Ele, da hora e tal. Ele falou, irmão, qual é o teu Pix? Aí eu falei, como assim meu Pix, mano? Ele falou, qual é o teu Pix? Eu falei, por quê? Você vai mandar uma grana? Ele falou, vou. Eu falei, como assim, mano? Você vai mandar uma grana? Já tá paga a corrida. Ele falou, não, mano, vamos te mandar uma grana aí. Pra você tá trabalhando nessa hora é porque você tá realmente precisando de grana. Eu falei, caralho, tá tão na cara assim que eu sou fudido. Aí, beleza. Fala aqui, mano. Fala na cara que eu sou fudido. Aí, tipo, ele deu risada. Não, é sério. Eu falei, beleza. Aí passei. Mano, ele mandou 200 conto pra mim. Caralho, mano. 200 conto, velho. Caralho. Do nada, assim. Aí eu falei, mano, qual é a pegadinha? Eu não tenho house preto, não. Eu faço o quê, tá ligado? Ele falou, não precisa fazer nada, não, mano. Tô te fortalecendo. Eu falei, e aí, mano, qual é que é essa daí? Ele falou, não, mano, é porque teve uma época que eu tava precisando de grana igual você, assim, que teve alguém que fez isso por mim. E eu prometi pra mim mesmo, mano, que vira e mexe foda, eu ia mano. fazer isso por alguém, tá ligado? E esse mês, mano, eu resolvi ajudar você, mano. Fui com a tua cara e tal. Falei, pô, da hora. Quer dizer que eu tenho boa pinta, né? Aí ele foi, mano, mandou 200 conto, assim. Mano, desacreditei, velho. Foi a maior gorjeta que eu recebi, assim. Caralho, duzentão, hein, Duzentão, mano. Aí, tipo, entrou um outro passageiro logo em seguida, eu falei pra ele assim, falei, mano, eu preciso compartilhar com você. Ele falou, qual foi? Eu falei, mano, um cara mandou 200 conto pra mim do nada. Ele falou, mentira. Eu falei, mano, só não me assalta porque eu tô fudido, tá ligado? A cara tira agora. Legal. Então, já passa aqui, já manda pra nós, tá ligado?
Sorte que era no Anália Franco, senão eu não faria essa piada. Aí o cara falou, mano, acho que é um sinal pra tu ir pra casa. Aí ele vai falar pra mim, tá vendo? Ó, sinal divino aí, ó. Viu, ó, viu só? Aí eu fui pra casa, óbvio, né? Tipo, aí eu fui descansei nesse dia, mano. Mas foi doideira essa parada. E, mano, de vez em quando nos meus stories, pra quem quiser seguir, André Capeta com 2T, eu posto os lugares insalubres que eu tô. Tipo, dirigindo. Às vezes, quando eu tô entrando em periferia, favela, eu moro na periferia de Itaquera. Mas, mano, eu entro, sei lá, tocou às vezes, tem que deixar passageiro em tal favela. Mano, já entrei em muita favela. Muita favela. Já Os entrei- passageiros, espera aqui rapidinho, já volto. Já rolou de corrida com parada. Por que a galera fala, por que vocês não gostam de corrida com parada? Por quê? Porque às vezes o cara tá indo na biqueira pegar droga e voltar pro carro. Já aconteceu isso comigo, tá ligado? Tipo, então às vezes dependendo da situação da parada, não é só porque não compensa, é porque financeiramente, risco, né? mas é o risco também que é pra gente. Pra ficar parado numa via que às vezes não tem muito lugar pra estacionar, ou você vai ficar literalmente na porta da biqueira, e o cara vai lá pegar e volta. Mano, teve uma cena que aconteceu do cara sair do motel, aí o embarque e o desembarque era no mesmo lugar. Só que no aplicativo não mostra a parada. Aí, beleza. O cara entrou, se mordendo já, tipo, não sei Virando o pescoço. quê. Quase parecendo exorcista. Aí, mano, ele entrou no carro e falou, irmão, você tem dinheiro aí? Eu falei, mano, não ando com dinheiro não, velho. Pô, mano, tem nada aí? Eu falei, não, caralho, tipo, não tenho, mano. Não ando por questão de segurança. Ele falou, porra, mano. Caralho, deixa eu pensar. Mano, mas eu te mando o Pix e você saca o dinheiro, você sabe onde dá pra sacar 24 horas? Eu falei, vixi, mano, essa hora, velho. O lugar que eu conheço aqui, mano, não, vai ficar longe do caminho que a gente vai fazer. Só se você colocar uma parada pra lá. Ele falou, onde é que é? Eu falei, tá top. Ele falou, não, deixa quieto. Não tenho grana pra isso, não. Eu falei, mas você tá falando pra mandar grana pra mim no Pix e aí sacar no bagulho lá, mano? Tá estranho esse papo. Não, mano, sabe o que aqui é? Que eu vou na biqueira ali, mano. Eu falei, pô, mano, você tá me fudendo, né? Você tá me zoando. Ele falou, não, mano, é porque tô com a mina lá, mano, ela pediu um pó, não sei o quê. Aí eu falei... É como dizia a Brance, pra cada mulher faz qualquer esforço. Então, aí chega na parte, eu não sei se eu posso falar, mas chega nessa parte, que ela falou que se ela cheirasse, ia dar o cu pra ele. Nossa, aí o cara. Aí o cara na missão, São Paulo! o cara na missão pra comer o cu da mina, velho. E aí, velho, espero que ele tenha conseguido, porque ele pegou a droga. Mano, ele trocou, sei lá, não sei o que ele fez com a mina do bar do lado da biqueira, não sei. Mas ele saiu com o dinheiro, entrou na biqueira, foi lá e trocou, mano, e a gente foi. Eu deixei ele no motel lá de volta, falei, mano, boa sorte aí com o cu que você vai comer. Deu um sorrisão aqui. Aí levou o pó lá pra mina, tá ligado? Caralho, que louco. Já tentaram me arrastar pra rolê, mano. De pagar a minha entrada pra entrar no puteiro. Caralho, os caras gostaram tanto de você, velho. Vamos aí, caralho! Você Vamos é aí! gente boa, vamos lá no puteiro dar rolê com nós. Depois você leva nós pra casa. Eu falei, você vai pagar minha diária? Pagar a minha entrada é uma história, mas é minha diária. Porque, né, tipo, porra, beleza, vou ficar lá no rolê. Mas quanto que é a sua diária? Eu falei, mano, é 500. Aí falou, não dá não. Você é legal, mas não é tão legal. Gostei de você, mas não tanto, né? Não vai pra tanto assim. Gera não, a presença VIP. Seria a presença VIP, né? Exato. E qual que é o horário que você faz? Você faz mais de manhã ou de manhã, tarde ou noite? Cara, a galera zoou que eu sou meio vampiro, mano. Tipo, eu não gosto de trampar no horário da manhã, não, velho. Acho que eu peguei um bode de trabalhar em horário É porque comercial. é muito trânsito, né, mano? Mano, E- a galera acha que o trânsito da noite é pior, mas eu sempre falo pra todo mundo, o trânsito da manhã é muito mais pegado e também tem sol pra caralho, né? Então, é muito quente de manhã pra você dirigir. E eu que saio de Itaquera, vou pegar a radial leste inteira. Então, pra mim, é muito ruim, cara. E aí, então, assim, eu começo na hora do almoço, por volta do meio-dia, 2 horas da tarde. E aí eu vou até bater a meta. Então é papo de 10, 12 horas de corrida, tá ligado? É porque a maioria dos Uber que eu pego, eles sempre trocam essa ideia, né? Eles falam assim que, mano, o melhor horário mesmo assim é pra fazer, que gosta assim de fazer à noite, porque tem os dois lados. É porque é tranquilo, que dá pra você vai de boa, você não tem estresse com o trânsito, mas por outro lado tem os riscos de pegar os loucos, né, mano? Então, ambos os horários têm os seus próprios riscos. Isso que você falou é o ponto. Eu gosto de justamente por conta disso, porque o trânsito à noite é mais livre, né? É mais suave, realmente. Só que, tipo, à noite é isso que você falou, tipo, essas histórias malucas aqui de tudo, de bêbado, já tive que pedir cara pra descer, já tive que... Mano, já teve lance de assédio mesmo, real, é que eu não ando com câmera no carro ainda.
Inclusive, se alguém quiser mandar pra mim na câmera, eu posso até filmar e fazer um canal, de repente, vai. Mas eu tenho que colocar uma câmera no carro, mano, porque rola umas... acho que, tipo, eu acho que vai ter dois públicos. Tem um público que se apropria disso, de não ter câmera, e se joga mesmo, faz o caralho a quatro. E vai ter a câmera, até a lance da galera que vai querer se exibir pra câmera. Uhum. Tem esses dois lados. Então, mas, mano, é foda, tipo, Ô, mas mano, bem complicado eu isso. acho que seria da hora, tá ligado? Porque tem aquele cara lá, acho que é o da Lata Driver lá. Sim. Ele faz. Teve um dia que eu tava lá no YouTube lá, mano. Aí eu tinha visto ele no Flow e tal. Aí eu acho que eu fui lá ver o canal dele lá e tal. Não sei o que. Aí apareceu um vídeo dele lá ao vivo lá. Mano, botou a câmera lá, mano. Ficou ao vivo pegando os passageiros lá, mano. Aí você fica tipo. Antes de você ver, você fala, que bosta. Ficar vendo o cara pegar Uber. Né? Mano, quando você vai ver, você tá tipo vendo um bagulho 40 minutos vendo o cara, tipo, buscando passageiro, levando passageiros, passageiro trocando ideia. E ele, ó, agora a gente passa perto da Cracolândia, hein? Aí passando perto da Cracolândia, mano, você fala, caralho, e Sim, você vai ver, mano. pô, você tá 40 minutos vendo o cara fazer isso, Sim. tá ligado? Mano, e é um hype, né, mano? Todo mundo quer saber de história. Eu brinco que o meu podcast é o Uber. Eu escuto histórias malucas de todo mundo, o tempo todo. E mano, tem gente que entra chorando e sai rindo. Tem gente que entra sorrindo e sai chorando também, tá ligado? Porque dependendo do assunto, a pessoa não tá esperando. Mas o Na Lata eu já trombei, não trombei ele fisicamente, né? Mas eu já trombei ele trabalhando à noite. Porque, mano, um Ford Fusion preto, lacrado, blindado, mano, É ele, né? é óbvio que é ele, tá ligado? Mas é os corre que ele faz. Ele entra nos lugares bem mais sinistros do que eu entro. Com blindado, né? Então, até uma parte do público dele também, né? Um pouco diferente, né? Você tem um grupo dos Uber lá, tipo, de... Cara, não. Galera, não passa por aqui, que aqui tá molhado, não tem... Não, mano, eu brinco que eu sou meio que um lobo solitário, assim mesmo. Eu vou na minha, Sim. tipo, beleza, eu tenho um contato de uns caras, assim. Teve brother meu que fazia Uber. A gente conversava e tal, mas ele parou. E aí, mas assim, mano, não curto muito, tipo... Sei lá, às vezes os caras... Mano, os caras parece que, tipo assim, você ficar trocando ideia às vezes com essa galera, a galera só reclama. Aí, Sabe, aí a gente fica trazendo Aí fica, pra você. tipo assim, não é que eu não... Tipo, não é nada esses lances de lei de atração nem nada. Tipo, é mais a questão que, tipo assim... É que nem meu pai, ele fica assistindo Cidade Alerta. Ele fica mandando no meu WhatsApp, roubaram fulano em tal lugar, não vai. Fulano bateu o carro, você tá bem? Fala, mano, tipo, para, caralho, eu já não assisto TV pra não ver essas merda, pra não sair com a cabeça cheia, sabe? Então, porque, mano, no trânsito, qualquer vacilo é fatal. Eu já sofri acidente de carro, mano. Sim. Eu não lembro que carro que eu tava na época que eu conheci o Zé, mas eu, tipo, eu sofri um acidente de carro com o New Fiesta que eu tinha, mano. Um cara entrou na contramão, eu não tava sem passageiro, aí eu rodei com o carro ali em Itaquera, mano. Bati o carro no poste, velho. Caralho. Aí demorei 2 meses pra receber a grana do seguro, tudo mais. Aí comprei. 2 meses parado. Foi foda, velho. Aí, mano, foi aí que sujei o nome. Tô aí todo fudido, tá ligado? Financeiramente. E aí tô com o carro alugado e tal. Tô tentando recomeçar a vida aí, mas, mano, teve uma vez ali, voltando da Serra da Cantareira, o cara foi ultrapassar um Fox, eu acho que era um Jetta preto, mano. O cara derrapou na curva. E eu não ando com o volume do carro, do som muito alto. Justamente pra prestar atenção que tá rolando, né? E aí o cara rodou, mano. Rodou. E do nada, quando eu tô entrando na curva assim, mano, eu vejo um carro rodando. Mano, eu ia catar no meio dele, velho. Aí só foi o tempo de eu puxar o carro e daí aí eu vi, mano, tipo, é porque era um asfalto que tava com muita terra. Então, não sei se foi por conta disso que o pneu não tava... Provavelmente ele deveria estar com o carro, controle de tração desligado. O pneu não devia estar normal, devia estar careca, e aí ele rodou. Aí o carro começou a patinar, deslizar, mano. E aí subiu uma fumaceira da porra, mano. Na hora que eu vi que eu ia bater o carro de novo, eu já puxei de volta. Aí tava voltando de um casamento. Mano, Era a mãe do noivo, o marido dela e a cunhada, eu acho. Mano, a pessoa começou a colocar a mão no meu ombro, assim, agradecer. Nossa, obrigado, você salvou a gente e tal. Como é que você fez isso? Eu assim, ó, travado, com o cu não passava. Mano, o meu pau cresceu uns 10 centímetros pra não botar meu cu, tá ligado? Que piscou, tá ligado? Caralho, eu fiquei tipo, puta que pariu, mano. Aí eu falei, caralho, se eu vi uma luz, era de um Jetta preto, mano. Mano, que E loucura. aí, velho, eu escapei assim, mano. Aí fui, deixei o pessoal lá na Raposo Tavares. Aí eu parei o carro, mano, e fiquei, tipo, tentando, mano, sei lá, mano, respirar um pouco. Aí, mano, deu uma carga de adrenalina naquela noite, velho. Mas então, tipo assim, dito tudo isso, velho, então
você tem que ficar muito atento a tudo. Então já é um bagulho estressante. Então, às vezes, quando a pessoa entra no carro, eu tento sempre fazer perguntar se tá tudo bem, brincar, coisa do tipo. Porque, mano, pra tanto a minha viagem, o meu dia ser tranquilo, da pessoa também. Porque a pessoa chega lá, mano, às vezes a pessoa, na hora que ela bate a porta, eu já, mano, vixe, essa aí eu não vou perguntar nem como tá, mano. Eu confirmo o nome, endereço, tchau, vou. Então, do jeito que a pessoa bate a porta. Aí tem uma galera que entra já querendo trocar ideia. Tem pessoa que não paga nem um café, quer fazer uma pergunta cabulosa. Quer perguntar quanto que eu ganho, sabe? Tipo, eu falo, Aí tira quanto, tiozinho? você quer ser Uber? Você quer você quer uma mentoria? Você quer que eu faça um hotmart pra você? Tá ligado? Tipo, pô, não sei, né? E é mano? foda, né, mano? Que você falou, tipo, são vários fatores, né? Você tem que pensar, tipo, puta, será que ser passageiro vai ser suave, mano? Será que, sabe, o trânsito, a música... Mano, são várias coisas da cabeça que aquilo Cara, e tipo assim, não é... chega a ser estressante, né? Sim, e não só isso, né? Tipo, beleza, a gente avalia... Eu sou um cara que filtra muito as notas. Determinado horário, eu já não pego determinada nota, mano. Porque eu sei que, tipo assim, provavelmente o cara pode dar algum BO. Mas eu não sei que tipo de BO que o cara deu. Não tem essa informação pra gente. E, cara, é muita diversidade. Tipo, e não só isso, beleza. Isso a gente tá falando só uma parte do campo. Mas como escolhe as corridas? É a pergunta que mais fazem pra mim. Você prefere corrida longa ou prefere corrida curta? Eu prefiro a coisa que dá dinheiro. Tipo assim, qual é o cálculo que você faz? Mano, se a corrida é 10 quilômetros, tem que pagar pelo menos, no mínimo, R$1,80, R$2 o km. Então, se é 10 quilômetros, R$20 a corrida. E o ganho por hora? R$1 por minuto. Então, se é 60 minutos, uma coisa de 1 hora, R$60. Esse é o cálculo. Então, a corrida perfeita. 1 hora pra fazer... em 1 hora fazer R$60 rodando pouco. Esse é o ideal. Mas tem situações que a pessoa pede Tem situações da cidade de São Paulo que é muito perigoso, que tipo, a gente fala, você vai falar com uma favela gigantesca. Não. Morumbi. Mano. Morumbi tem muita ladeira. Ninguém tá. tem coragem de andar em Morumbi por causa do Paraisópolis. A galera morre de medo de andar em Morumbi, mano. Já fiz corrida andando 600 metros, mano. 800 metros e corrida no Comfort. Tipo, de andar pouca coisa. O cara pagar vintão pra ir pra casa porque, mano, não tem coragem de subir a ladeira. Caralho. Tipo, é a realidade deles, né? Uhum. Tá ligado? Tipo, cada um tem a sua realidade. Ontem mesmo eu fui levar uma menina que eu busquei aqui no Tatuapé. E aí ela falou, moço, você é o 5º Uber. Eu já tava quase chorando já, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu tô indo pra lá porque eu conheço, mais ou menos, e tô encerrando, né? Onde é que você é? Eu sou do 15 e tal, não sei o quê. Tá, perto, então não sei o quê. Eu falei, então, mas ali o seu bairro já faz parte da Tiradentes? Ela falou, Tiradentes, é sítio Habitacional Conceição. Habitacional Conceição, alguma coisa assim. Mano, é uma quebrada da porra. Mas, mano, quebrada por quebrada, se for pra andar, eu ando na Zona Leste, mano. Não é, dificilmente. Eu já entrei no Jardim Ângela e vi cara fazendo paredão armado, tá ligado? Tipo, eu falo, mano, não entra aqui. Sabe? Tipo, uns bagulho doido, mano. Tipo, tem lugar que não deixa entrar. De cara, uma vez eu tive que pedir pro passageiro falar, mano, o cara não deixou a gente entrar ali, não, velho. Tá pedindo pra você ir andando. O cara fazendo contagem. Agora, contagem do quê? Não sei. Não sei se ele tem contato com o Puff Daddy, mano. Não sei, mas ele tava com uma mochila cheia de coisa lá, mano. Então, eu não. Aí o cara desceu e foi andando pra favela, dentro da Ticoatira ali, velho. Mano, eu vou contar um caso. Por isso que mano, eu tenho, assim, não que eu odeio os taxistas, mas uma boa parte deles eu tenho um ranço, tá ligado? Porque. É ele que tá falando, tá? Não sou eu. Não, foi ele, foi o capeta que falou. Uma vez tava eu e um amigo meu, a gente tava na Augusta, a Cezinha, braço. Tava eu e o César, a gente tava na Augusta, mano. Aí falou, mano, tá, meio de semana, sabe aqueles olhavam? Vamos lá, não fazendo nada, vamos lá no meio de semana, acho que era na quarta-feira. Aí a gente tá na Augusta, tá não sei o que, daí falou assim, vamos pegar um Uber pra casa? Ele morava na Formosa, mora aqui da Vila Ema. Eu falei, vamos, né? Eu falei, mano, vamos descendo aqui na Augusta, a gente vai trocando ideia e chegando lá perto do centro a gente pede um Uber, né? Aí só que a gente foi trocando ideia, quando a gente foi, a gente tava perto do Parque Dom Pedro. Falei, vamos pegar o busão, né? Só que chegamos já era tipo 1h30, né? Pode crer. Aí o busão dele tava saindo. Aí o meu ia sair 3 horas da manhã, mano. Com uma fome, mano. E, putz, sabe? Tipo, você quer chegar em casa logo, você fala, puta, vou ficar aqui esperando 1h30, mano, pra sair 3 horas da manhã. Aí eu falei, mano, pedi um Uber, mano. Parque Dom Pedro, né, mano? Nossa. Aí eu pedi no Uber, esse Uber dando R$22, mano. Falei, caralho, que delícia.
Aí, só que, mano, como é que eu pedi o Uber? Eu falei, não vou esperar lá fora, né? Do Parque Dom Pedro. Eu falei, mano, como é que eu vou fazer, velho? Aí eu pedi o Uber e falava assim, ó, eu tô dentro do Parque Dom Pedro, me avisa quando você estiver chegando que eu vou sair, né? Porque é perigoso ficar lá fora. Os caras cancelando, todo mundo cancelando. Aí eu falei, caralho, mano. Aí eu falei assim, puta, mano, eu vou de táxi, mano. Aí eu cheguei, bati assim do vidro, assim, tava o cara dormindo. Táxi, assim. Aí peguei o táxi, mano. Aí, onde você vai? Falava, na Vila Ema ali, ó, pega em Amelo e vai, né? Tá bom, aí pegou, né? Aí foi. Mano, aí eu olhava assim, falava R$ 5, né? Aí atravessou o viaduto, tava chegando, passando pelo Brás, assim, R$ 10. Eu falei, caralho, mano. Aí pegou, virou lá, saiu na Amelo lá, mano. Aí a Amelo uma mãe, assim, vazia, assim. E ele, assim, aí, bandeira 2, né? Mano, cada vez que. Numa lerdeza. Parando semáforo em semáforo. Nossa, esse mano. E o bagulho contando, mano. Ô, 55 conto, mano. É isso E o Uber mesmo. tava dando 22, mano. Aí eu dei 50 pro cara assim. Aí ele falou assim: deu 55. Eu falei, mano, eu só tenho 50, irmão. Aí ele, beleza. Aí pegou e foi embora. Eu falei, caralho, mano. Mas eu tenho vários desses bagulho de taxista, porque às vezes o taxista, ele parece que ele tá fazendo um favor pra você. É. Uma vez eu tava. Aí o Raimundo ia tocar ali no Tietê. E era um bagulho da Tajima lá, era tipo um pocket show. Eu tocava umas 6, 7 músicas, daí eu nem queria ir, daí minha ex-namorada na época, ai, vamos. Eu falei, tá bom, vai. Aí só que, tipo, era no Tietê ali, né? Sim. Aí eu falei, mano, pô, Tietê ali, mano, não sei onde que é essa rua, né? Na época a gente não tinha Uber, né? Tava falando, mano, vamos, a gente desce lá e pega um táxi e vai, né? Aí, mano, pegamos o táxi, entramos dentro do táxi, assim, mano. Falei, a gente quer ir nessa rua aqui e tal. Aí ele demorou. Aí ele atravessou 2 quarteirão, assim, virou, assim, tava ali. Aí chegou. Aí, mano, deu R$ 7, assim, né? Aí eu fui, dei R$ 7 pra ele, falou assim, não, é 10. Eu falei, não, tá 7 aqui, irmão. Dele não é 10, mano. Eu falei, não, mas tá aqui no táxi me tá dando 7, mano. Dele não é 10, mano, porque só falta de ter entrado do carro aqui, como você é perto. Eu falei, mas tá dando 7, mano. Dele, não, mano, é 10. Eu falei, mano, tá dando 7, irmão. É 10. Mano, eu fiquei, tipo, quase 20 minutos falando, mano, tá R$ 7 aqui, por que eu vou te pagar Caralho. 10, mano? A questão não era os R$ 3, tá ligado? Sim, A questão era o certo pelo certo, tá ligado? certo, exato. Não, mano, eu tive. Aí minha menina, ai, dá 10 contos. Ai, tadinho, tá passando fome, dá R$ 10 pra ele aí. Sim. Aí eu peguei 10 contos, mano, mas, tipo assim, não era questão nem de ser, tipo, por R$ 3, mano. É questão que, tipo, caralho, velho. Sim. Mano, aí chegou os Uber, graças a Deus, mano. Você chega, o bagulho já paga, já vai, não enche o saco, tá É. ligado? É tranquilo. mano. Hoje em dia facilita, mas tem Uber que é assim também, mano. Tem uns caras que é arrombado, que quer dar golpe, que é, tipo, pede pra fazer a corrida por fora. Eu não julgo quem faz isso, né? Tipo, Uhum. eu não faço. Eu não curto fazer. Porque, mano, eu confesso, eu sou meio cagão. Tipo, eu não quero tomar ban da plataforma porque eu tô negociando. Já chegou mensagem pra todos os motoristas falando que quem ficar fazendo negociação pra fazer corrida por fora do aplicativo pode ser banido. Eu não curto fazer isso, mas tem gente que faz isso. Tá ligado? Tipo, chega lá ou espera a pessoa chegar dentro. Ô, mano, você chegou aí. Tem como você cancelar essa corrida e fazer por fora, mano? Essa corrida tá muito cara e tal. Mano, o passageiro já tá dentro do carro. Tá morto, tá puto, tá cansado. Tá bom, moço, só me leva pra casa. Tem cara que faz, tem gente que não. Falou, não, vou fazer pelo certo, pela segurança. Porque realmente, mano, fazer por Mas fora como do é que o Uber aplicativo. descobre isso aí? Porque fica registrado as conversas, né? Pelo chat. Ah, ele conversa pelo chat. Aí o cara falou, você não quer fazer essa corrida por fora? Pra mim não compensa. Ah, tá. Às vezes o motorista tá longe, ele não quer chegar e fazer esse tipo de trâmite, tá ligado? Então, Mas, tipo, ele não tem como rolar essa conversa dentro do carro. Tipo, mano, tem como você cancelar aí? mas tem, tipo, um exemplo, se eu chegar pra pegar, cheguei lá pra embarcar o Rafa, ele entrou no carro. Uhum. Isso que ele entrou no carro, falou, mano, tem como você cancelar a corrida aí, mano? Você fazer essa corrida pra mim por fora? Tá, você tá pagando quanto? Ah, tô pagando 50. Mano, pra mim tá vindo 20. Você me passa 40. Ah, você vai pagar menos, eu vou ganhar mais, não vai ter taxa da Uber, o cara vai lá, faz isso e pronto, e abraça. Então tem muita gente que faz isso, tá ligado? Porque, mano, as corridas tem vezes que paga mal, a maioria das vezes paga mal. Por isso que a gente, às vezes, mano, a minha taxa tem taxa de aceitação, né? A minha taxa de aceitação é baixa. Às vezes toca, 10 corridas pra eu escolher uma. Que é 9 corridas ruins, que não dá pra fazer. Tipo, o passageiro tá na casa do caralho. Tipo, foge totalmente da matemática daquela minha conta que eu falei, sabe? Tipo, do ganho por minuto ou do ganho por KM. Aí, cara, aí você às vezes tem que ficar rebolando, tá ligado? Pra escolher. Aí você tem que saber onde tem dinâmico. Às vezes o aplicativo, ele te paga mais pro motorista do que o passageiro tá pagando. Porque a Uber não quer perder o passageiro. Uhum. Ela não quer que o passageiro pegue em outra plataforma.
Então, tipo, o dinâmico tá lá alto pra caralho. Tipo, um exemplo, eu vou receber 50, você pagou 40. Esses 10 reais foi uma parte da Uber, que ela abriu mão e deu como incentivo pro motorista poder atender o cliente, Caralho. tá Ô, ligado? você não tinha um bagulho que você tinha falado pra mim que tava acontecendo, que era os caras, tipo, o passageiro saía, os caras não cancelavam a viagem, continuavam andando e continuavam cobrando. Sim, rolava muito isso também. Mas O meu aconteceu umas 2 vezes, 3 vezes. Esses últimos 3 meses, você pagar, eu sempre peço no Pix, né? Quer dizer, no dinheiro e pago na hora, né? na hora. No Pix. E o cara não cancelava. Sim. Não que ele não desculpa, ele cancelava, mas ele colocava como não tivesse recebido o pagamento. Sim. Pô, rolou isso umas 3 vezes. Aí fica como saldo pra você, né? Como devedor. Aí lá tem que pagar com a próxima corrida e tal. Aí tem que reportar. Aí mesmo assim, nem sempre a Uber vai lá e aceita o que o passageiro tá falando. Depende, né? Tipo, é de situação para situação. Porque, por exemplo, aconteceu 3 vezes com você. Ela pode avaliar que você possa estar metendo louco, ao invés do motorista. Do mesmo jeito que o motorista que faz muito isso, o passageiro pode alegar o motorista e realmente o motorista tá fazendo muito isso. Uhum. Tem motorista que faz isso o tempo todo. Tá ligado? Então tem cara que faz o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro fazendo um macete pra poder bater a meta logo pra ir pra casa. Que loucura, né? É, tipo, O submundo do... mano, tem vários. Tem a máfia do aeroporto, que é. Porque no aeroporto tem um bolsão, né? De estacionamento lá pra gente poder ficar parado por ordem de chegada. Tem a fila virtual. Conforme vai solicitando, vai tocando pro primeiro da fila, e assim sucessivamente. O carro sai lá de dentro, abre uma vaga pra quem tá fora. Se você tá lá dentro, o que dá pra fazer, que os caras fazem? Olha eu queimando os companheiros de trabalho. Aí, beleza. Aí os caras vai, um exemplo, eu mesmo, tô lá dentro, vou falar, mano, caralho, eu quero entrar nessa fila virtual, mano, o que eu vou fazer? Ah, vou pedir um Uber do terminal tal, de Guarulhos, pra Curitiba. Vai dar 500 conto. O cara vai olhar o 500, então vai pegar. Aí beleza, o cara pega e sai da fila. Vai lá buscar o passageiro no terminal. O passageiro tem até 3 minutos pra cancelar, sem ser taxado. Quando ele tem certeza que o cara saiu, ele vai lá e cancela. E o cara perde lugar na fila. Caralho. Tem cara que fica fazendo isso o dia inteiro, mano. O dia inteiro. Até pegar a fila Que loucura. pra entrar. Então, assim, os próprios caras ficam derrubando propriamente eles, tá ligado? Tipo, os caras ficam dentro do estacionamento jogando carta, mano. Eu já filmei no meu Instagram, falei, mano, olha os caras jogando carta ali, ó. Tá ligado? Os caras ficam fazendo isso, macete de aeroporto, mano. Já entendi porque você que não tá no grupo dos Uber. É, exato. Não, é porque eu não gosto dessas paradas. Eu acho, mano, porra, é ser muito cuzão, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, você tem que fazer pelo seu, mano. Tem que, sei lá, tipo, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Uhum. Sabe? Tipo, eu tanto como passageiro como motorista. Eu não gosto de fazer uma parada dessa. Então eu não quero fazer com ninguém, tá ligado? É o lance da empatia, né, mano? É, exato. Exato. eu- Eu acho ser muito cuzão. Isso eu acho que é tipo muito. Sei lá, sangue de barata fazer uns Uhum. paradas assim, tá ligado? Tipo. Sei lá, eu não sei porque, né? Mas assim, é a realidade do cara. Às Sim. vezes o cara tá desesperado ali. Mas é foda, mas se você for parar pra pensar, é o que falam. E a pessoa que tá passando fome e rouba o lanche do supermercado, tá ligado? Ele tá desesperado querendo comer, né, mano? Então, tipo, ele vai cometer um crime. Não deixa de ser. Mas, mano, você tá na pele do cara passando fome? Tipo, eu não tô passando pano pro cara, mas você já esteve na realidade do cara? Uhum. É foda, eu não tô na realidade do cara pra saber por que ele tá fazendo isso. Eu não faço. Eu já tive uma realidade de despejo. Já recebi ordem de despejo. Mas eu não cheguei a fazer isso, mano. Mano, aconteceu 2 semanas atrás. Um cara me chamou no aplicativo. Quando eu cheguei pra pegar a corrida, o cara perguntou pra mim, irmão, quer pó? Quer balinha? Quer alguma coisa? Eu falei, não quero não. Ele falou, então não, mas se você quiser, você pode pegar pra revender. Aí eu falei, como assim, mano? Eu falei, não, se você não quer pra você, mano, eu tô vendendo aqui, você revende pros seus passageiros, tal, porque você tá trabalhando à noite. Eu falei, não, irmão, não vou fazer isso não, velho. Aí foi lá e cancelou a corrida. O cara já meteu a pirâmide das drogas. Né? Exato! Usa a plataforma, tá ligado? Os caras, mano, é muito inteligente pra querer fazer coisa errada, velho. Impressionante, mano. Eles ficam vendo as brechas ali do aplicativo pra poder E estar tem, utilizando. mano. E tem um exemplo. Se você fazer um esquema pra eu ir lá pro aeroporto, eu falava assim, ô Pimenta, pede uma corrida aí, mano. Eu tô aqui, eu vou lá pro
um hotel que tem ali perto em Guarulhos, ou pra estação ali e tal, Tabuão e tal, terminal. E aí eu falo, mano, pede uma corrida do Tabuão pro aeroporto. Aí você pede. Você fica vendo até cair a placa do meu carro pra mim. Aí eu vou lá e pego a fila de prioridade, eu corto a fila de todo mundo. Tá ligado? Aí pra você vai dar prejuízo de R$10. Eu vou lá pra você e te pago de volta. Tem cara que faz isso, tá ligado? Pra cortar a fila. Então, assim, mano, tem 1 milhão de. Tipo assim, como a Uber vai saber que eu e você. É porque é por conexão, tá ligado? Não tem como saber que a gente combinou. Já teve Sim. vezes que eu já embarquei o mesmo passageiro mais de 4 vezes, velho. Tipo, o mesmo passageiro. Tipo, o cara olhar pra mim e falar, e aí, mano, como é que você tá? Tal, não sei o quê. Aí já, tipo, vira quase brother, né? E aí, o trampo, como é que tá? E as corridas? Não sei o quê. Tá ligado? Doideira. O submundo dos motoristas de aplicativo. Cara, você tem um podcast de filme de terror também, né? É, tenho. Caralho, que Mais uma brisa. das coisas que eu faço. Sabe qual é o segredo de fazer tanta coisa? Nenhuma delas fazer coisas boas. É tudo ruim. É tudo ser ruim. Aí você faz um monte de coisa. É, mas aí, como nasceu a ideia e tal? Cara, o Thiago, né, que é o meu brother que se formamos junto na faculdade de produção multimídia, inclusive, deixar um abraço pra ele aqui. Tipo, a gente sempre foi nerd, assim, no mundo Marvel e tal, sempre gostou de filme de terror. A gente sempre, tipo, um dos rolês que a gente fazia mesmo, como adolescente, quando criança, porque eu conheço o Thiago já faz. É a minha amizade mais antiga. Eu acho que eu conheço ele há uns 26 anos, assim. Eu tô com 33, desde o prezinho. E aí a gente se formou e tal, e a gente tava conversando sobre uma parada, e ele falou, mano, queria fazer um podcast. Eu falei, pô, podcast tá em alta, não sei o quê. Ele falou, pô, mano, tava pensando em fazer uma parada que a gente gosta. Porque a gente sempre teve muitos projetos juntos, né? Tipo, a gente na faculdade fazia os TCCs juntos, tudo mais, todos os trabalhos da faculdade, então a gente sempre fez coisa junto. E aí tinha essa parada do filme de terror em comum. E aí a gente começou a falar, mano, beleza, vamos fazer um filme de terror, mas o que a gente quer fazer? Ah, a gente quer fazer uma parada diferente. A gente não queria fazer, tipo, críticos de cinema, voltado, tipo, um Omelete, uma parada mais nessa pegada, assim, de fazer um review fazer um review, tipo, dando nota, assim. A gente pegou, assim, e falou, mano, o que você acha da gente fazer uma lista talvez, os 60 melhores filmes de terror da indústria do cinema, desde o primeiro filme que foi produzido até a lista que a gente fechou em determinado ano, assim, de um filme de terror. A gente falou, filme que foram reconhecidos mesmo, tipo, nomeados, recebeu Grammy, coisa do tipo. E também tem a questão do gosto pessoal também, né? Tipo, que a gente achava que era bom pra gente, que marcou pra gente também, né? E aí a gente vai lá e assiste o filme, e depois a gente vai falando as considerações. O Thiago é o cara que elabora as perguntas, e eu e o Elton, né, tipo, a gente acabava respondendo. Ou era nós três o programa, ou só, tipo, o Thiago comigo ou com o Elton. E aí, mano, a gente ia assistindo, então a gente pesquisava algumas coisas. Eu gosto muito de pesquisar as curiosidades do filme, né? Então eu ia trazendo algumas coisas desse tipo, ia fazendo algumas considerações. Como a gente é formado em produção multimídia, falava mais voltado para a parte do visual, do áudio, da trilha sonora, das interpretações dos artistas, curiosidades sobre eles. Então a gente ia trazendo um pouco sobre isso e, tipo, tentando instigar também a galera, mostrar que o filme de terror tem outras coisas, porque o filme de terror não é reconhecido por Oscar. A gente sabe que a Academia do Oscar é uma máfia da porra também. Nem um filme de terror. Acho que Oscar? só o Exorcista teve alguma parada assim, tipo, mais próximo. Tipo, de ganhar algum prêmio assim, acho né? que foi. E, tipo, teve outras coisas de figurino, tal, de sonoridade, mas, assim, nada muito relevante, assim. Tipo, fulana ganhou como melhor atriz de um filme de terror, sabe? Tipo, a galera não curte muito, porque a galera acha que, tipo, sei lá, é muito fictício, né? Muito artificial, sei lá. Ou o tema é muito sensível, dependendo do que for. Não sei qual é a política deles, assim, pra não colocar, mas é difícil. Então, aí a gente pegou a lista e começou a fazer, tipo, de alguns filmes. A gente chegou até um determinado ponto que a gente tava tentando soltar um programa por semana. Só que a gente viu que era difícil. Aí começou quinzenal. Aí também tava tendo problema. Aí a gente ficou com mensal. Aí a gente falou, mano, vamos dar uma parada. Porque daqui a pouco a gente tá fazendo, tipo, e a galera vai... Daqui a pouco você vai lançar um por cima cada 6 meses. Cada 6 meses. Então a gente falou, mano, vamos voltar quando for voltar com tudo. Porque tá todo mundo passando por um momento meio, tipo, de trampo mesmo, né? Tipo, de readaptação, assim. Então aí a gente deixou meio que tá em stand-by, assim. Mas a gente quer retomar porque a gente gosta muito.
E a gente pretende fazer outros formatos também, não somente da listagem desses 60 filmes, né? A gente pretende fazer sobre outros. Teve, inclusive por causa de um podcast, a gente acabou conhecendo um outro podcast de terror que o cara conseguiu arrumar ingresso pra gente e entrar numa pré-estreia. Tipo, a gente foi ver o filme na faixa, assim, tipo, com pipoca, com tudo. Caralho. Então, Foda. tipo, o Thiago tava sendo linha de frente dessa parada do podcast, ele tava com mais tempo. Então a gente tava começando a conhecer uma galera. Eu conheci, tipo, eu conheci numa. Assim, te conhecer de ver, tipo, acho que foi o Guimarães que eu vi na pré-estreia. Tá ligado? Tipo, de filme, mó doideira. Tipo, uns artistas, assim, tipo, aleatórios, assim, de conhecer. Acho que teve vez da galera do Pipocando também, que tava, uma ou outra, assim, a galera tirando foto pra caralho com os caras. Então, tipo, é uma parada que a gente gosta, mas é tipo, meio que, sei lá, meio que uma vibe de entretenimento, assim, começou uma brincadeira mesmo. Que a gente gosta de, tipo, porque eu e o Thiago é engraçado, tipo, toda vez que a gente ia no cinema, uma época a gente tava visceral, assim, no universo Marvel. Olha só, fazendo bosta. E aí, toda vez que a gente saía do cinema, a gente mandava um áudio pro outro falando sobre o filme. Mano, o que você achou, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. Aí a gente começava a trocar ideia, quando a gente ia ver, mano, eu mandei um áudio pra ele de 10 minutos e ele tinha mandado um de 15. Geralmente eu mando mais, eu só tô querendo diminuir um pouco a minha parte no vídeo. Mas aí a gente começava, e, tipo, foi assim que surgiu a ideia. Foi do nada. Mas o podcast é, tipo, é a visual ou é no YouTube ou Não, é só gravado? áudio. Só áudio. Só áudio. A gente Eu acho legal o áudio, cara. é um Tipo, no formato de Spotify e áudio. tal. Tipo, Bem lance de rádio. Eu acho que curto isso, muito nisso. exato. E, tipo, começou do nada, assim, que é... Tipo, a gente começou a falar, mano, vai, se reunir no Discord, tal. Ele pegou o programinha lá pra gente poder captar, pra poder editar depois. Aí ficava os áudios de cada um certinho lá pra poder sincronizar, tal. E ficava fazendo. Começou a fazer assim. E aí era só de áudio mesmo. Porque, tipo, ele falou, pô, eu não quero colocar minha cara no bagulho e tal, não sei o quê. Quero me expor. Não quero, tipo, não fico muito bem na frente da câmera, não sei o quê. Eu falei, mano, por mim tanto faz, tá ligado? Por mim, Uhum. eu não teria problema. Aí ele falou, mano, mas é que, tipo, se eu for fazer no formato de vídeo, teria que ter uma estrutura, tipo, um estúdio, igual vocês, o cenário e tal. E a gente não tava com grana ou É mó trabalhoso. trabalho Puta pra que pariu. caramba pra fazer isso. Então a gente queria fazer uma coisa que fosse muito simples. Então, assim, mano, eu gravava deitado na cama, pegava o microfone e ficava gravando, tipo, ele na casa dele, assim. No Você máximo. tá no PC lá, bota uns, É. uns sonzinhos só pra dar um... Exato. Tipo, ele pegou. A gente pegou lá aquelas plataformas de pegar tema online, assim, gratuito. A gente colocou como introdução e tal. Aí a gente fez a parte visual inteira do. Ah, mas o legal seria, do tipo, fazer uns podcast. 10 e ir lançando. Então, Você não ficar com... essa era, passado. essa era a ideia. Tipo, de gravar uns programas e ir soltando pra gente ter uma barriga, né? Mas Uhum. o problema é que encavalou tanto que a gente não conseguiu nem fazer essa barriga, né? Uhum, É que a gente tava conseguindo fazer tava indo legal. Tipo, quinzenal, assim. Tava certinho. Até um tempo de dar uma travada, assim. Uhum. Mas a gente pretende retomar aí ano que vem. Você assistiu aquele Terror Sem Limites lá, que o Rafa é fã? Como que é o nome dele? Terror Sem Limites? Qual que é esse? Aquele ator pornô lá? É o... Nossa, esse filme é bad. É o Nossa, Serbian Movie? Esse filme, mano, Ele não é terror, né? Ele é um drama. É. é um drama. Não, que então? Mas tá no Brasil Não, veio como mas Terror é Sem Limites, né? Não, é o subnome, né? É tipo, ele é vendido como Terror Sem Limites. É tradução Eu não sei nem como nacional. os caras conseguem colocar aquilo no YouTube, mano. Não, tem no YouTube Mano. essa porra? Tem, eu já assisti. Não sei ainda, já deve ter Caralho. tirado já. Já assistiu? Não. Cyber Movie? Mano, Nossa, não. esse filme não é questão nem de medo, é questão de... Não dá nem pra falar aqui, senão vão derrubar o vídeo. Caralho. Mano, é bizarro. É muita Mas bad. completando a história, é um ator pornô que tá fudido, tá quase no fim de carreira aí, precisando de uma grana. Aí chega uns caras, oferecem um trampo pra ele e fala assim, ó, que tipo, ele não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Aí ele tem que fazer tudo que os caras fazem lá, tá ligado? Entendi. Aí os caras botam ele num rolê louco lá, que conta essas fitas que, mano... Mas o cara ganha dinheiro? É, ele faz um contrato, não falo Das o valor, cegas, tá ligado? Mas, tipo assim, ele vai assinar, vai receber o É valor. mas muita, ele não muita sabe o que grana, vai é muita acontecer. grana. Ele assinou, só que aí... Tem as consequências, né? Aí bota o cara lá no negócio lá, aí tem a mulher gostosa, aí traz com a mulher gostosa, aí os caras botam o negócio lá, aí chega lá. Não, nem crer. fala. Eu parei É. quando chegou na mulher grávida, eu parei.
Aí eu falei, não. Ele precisava falar isso. Não, não tem nada. Eu não falei nada. Não falei nada. Caraca. Ah, é foda. Tem uns filmes de terror, assim, que recentemente eu não tô tendo tempo muito pra assistir, assim, mas tem alguns que eu gosto muito, tipo, os últimos que saíram, por exemplo, o Hereditário, né? Eu acho Hereditário é bacana, cara. acho um filme muito foda, assim, Onde de terror. tá em qual streaming? Ele tava no Deve Netflix tá um tempo Netflix, atrás. Não sei se pai. ainda tá. Eu vou não sei se ele assistir. Na tá. Netflix tá no Prime. Se for, vou mandar áudio pra você. Falar assim, cara, é uma merda. Não, mas acho que você vai curtir. Não, na verdade, vai ser difícil você não curtir, mas tem gosto pra tudo, né? É. Então, mas eu acho um filme sensacional, o Hereditário. Ô, Rafa, aquele é o Mal que nos habita? É isso que a gente viu? É, a gente tava falando. É Mal que nos habita, não é o nome? Acho que é. Aquele argentino. que Argentino, você tava né? falando que era o melhor Esse de filme, 2023. eu vi trailer e tal, mas eu não tive, sei lá, acabei perdendo o time pra poder assistir Ele no tá na cinema. Netflix lá. Vou ver se eu Você consigo assiste assistir lá, é legal. depois. Eu sou fã dos filmes do Evil Dead, por exemplo, que é a morte do demônio, né, que a galera trouxe pro português. Mano, eu gosto dos primeiros lá mesmo, tipo, dos Os antigos. trecheira, né? É, os trecheira. Uma noite alucinante. Uma noite alucinante, Eu gostei do remake do. Mano, quando eu vi meu pai, ele Achei a sua alugava. casa, querido. Pode crer. Meu pai alugava muito filme de terror quando eu era pequeno, né? E eu criança, assim, eu vi Uma Noite Alucinante. Você foi, puta, mano, achei que era filme pornô, velho. É sério. Eu achei que era filme de comédia. É, eu jurava que era filme pornô. É, Uma Noite pelo Alucinante. nome, filme né? de terror, Uma Foda. Noite É. Alucinante, você já vê. Eu imaginava que era tipo, o quê? Esses filmes de férias, não sei o quê. Aham. Sabe? Tipo, quando eu vi Uma Noite Alucinante, eu falei, né, deve ser uma noite louca, né? Não sei o quê. Os adolescentes Também. fazendo loucura na madrugada. Exato. E quando eu fui ver, tipo, eu falei, caralho, tipo, e o primeiro era terror, meio trecheira, assim. Uhum. Aí o segundo já foi uma pegada meio humor, aí deu super certo. Aí o terceiro, mano, é só engraçado pra caralho, assim. Mas os remakes são legais, mano. Você chegou a ver a série do. Do Ash vs Evil Dead, mano, Mano, bom, né, velho? é muito Puta, bom. A foda. série é muito foda. Eu vi também. Mano, é muito boa a série. Tem uma série de terror legal também, que nem a Maldição da Residência Hill, da Netflix. Todo mundo fala, mas eu não tive paciência pra assistir. São várias versões, né? Tem as Resistência Rio, qual que tem o outro? Tem a Mansão Blah, São as mesmas pegadas. e tem mais um outro nome que agora eu não lembro. Mas, mano, É legal. é da hora. É pesado o negócio. Tipo, mano, Nossa, dá eu uns... vou assistir, mano. Eu fiquei sempre de assistir. Todo mundo fala, assiste, mas eu vi o primeiro episódio e fiquei. É porque geralmente os primeiros episódios, eles são meio assim, né? É. Tipo, até introduzir os personagens, até você entender a mecânica. Tipo, tem vários filmes que tem uma dinâmica mais rápida. Sim. E tem outros filmes que tem uma dinâmica mais arrastada. Então, Porque, tipo assim, assim, pra se pegar uma série, mano, se ela não te pega no primeiro e segundo episódio, você já fica assim. Que nem Breaking Bad, mano. pouco se falar mal de Breaking Bad, a gente vai ser na mão aqui, Não, né? jamais, você é louco, mano. Jamais, até o trailer. Ah, do não, lado. você é louco. Esse aqui falou pra mim assim, O mano. meu trailer é maior. Ele falou assim, mano, Breaking Bad é muito foda. Eu falo assim, Mano, pra mim é a melhor sério, eu vi série, todo né? mundo falando de Breaking Bad, todo mundo falando de Breaking Bad, mano. Eu falei, mano, vou assistir. Achei um episódio, 2 episódios, 3 episódios. Eu falei, foi mó chato, os caras brigando, não sei o quê. Ele, mano, assiste. Aí eu falei, tá. Aí fala depois que eu falei pra você, né? Mandei mensagem pra você. Não, todo dia ele, mano, eu achei que tinha morrido alguém, tá ligado? Nossa, esse episódio X é muito foda, mano. E aquele episódio? Mano, é que a primeira Acabei temporada é de muito ver o arrastada. episódio agora que tal coisa aconteceu. Foi no. Mano, Tá começando, novinho. É, Mano, mas mano, foi tipo uma semana assim, um fim de semana inteiro assim, ó. cara, Não conseguia parar, mano. Mas é que a primeira temporada realmente ela é muito arrastada, ela é Sim. muito. os diálogos também, até a forma que tá narrando, assim, tipo, você vai vendo, você fala, caramba, você até sem entender o que é a série, você fala, caraca, mano. Mas era a primeira temporada, literalmente, foi a temporada piloto, né? É. Tipo, os episódios pra ver se realmente ia virar alguma coisa. E, mano, Mano, o bagulho muda na hora que joga o bagulho lá. E os- Pau, explode lá no escritório do Tuco. tuco. Nossa, mano. mano, e a ideia do Breaking Bad foi realmente pra fazer essas 5 temporadas. E, tipo, eu lembro que quando tava prestes a finalizar a série, tipo, os caras da emissora tava querendo que fosse mais episódios, mais temporadas. Os caras falaram, não, mano, o arco é esse. Não tem como Precisa fazer mais. fechar aqui. Você assistiu o Caminho? Assisti. O que você achou? Mano, eu gostei.
Achei estranho, Mas mano. assim- Jesse tava gordo. Foi mas tipo, logo passou- depois que acabou o negócio, ele tava magrão, aí, tipo, ele tá no filme e tá gordo. Ah, mas é, Passou daí. Quantos anos? 10 anos? acho que foi. Passou Mas é que bom foi tempo. muito. É assim, sei lá, eu É vendo, que, né? tipo assim, Mas, assim, a história é foda. É foda. é que questão do timing também, né? Foi lançado muito tempo depois. É tipo, deu aquela hypada, assim, mas, tipo, é legal. Achei maneiro, mas, tipo, igual Breaking Bad, não foi aquela mesma experiência pra mim. Dizem que o Saul Goodman lá, a série dele, The Better of Call Saul, falam que é foda pra caralho. Teve. Eu assisti a primeira temporada, eu gostei, só que aí comecei a assistir outras coisas e Vai que não consegui vai. mais. Vai que Eu vai, preciso que é ass- sucesso. Eu preciso assistir. Mano, já me disseram muitas vezes. Teve brother meu que já assistiu 2, 3 vezes Mas e não assisti eu acho ainda. que tipo, você tem que meio que assistir Breaking Bad de novo pra poder pegar ela. Pra você poder entrar na vibe dela. Acho que não. Não? Porque ela é a história antes de Não, tudo. sim, mas é que você, tipo, por exemplo, você termina Breaking Bad, você fica com aquela saudadezinha, assim, né? Aí você vai no do sal e você, tipo, meio que retorna, tipo, você meio que Pode te ser. dá uma aliviada. Talvez pra linkar os personagens, mas não é uma parada obrigatória, assim, sei lá. sim. Talvez. Não falo pelo prato que, tipo, pelo fato de que tem que ser obrigatório assistir Sim, Breaking claro. Bad pra assistir sal, mas, tipo, pelo Porque é fato de... uma vibe nostálgica Isso, ali tipo, pra puta, você acabou assistir. esse, mas tem um do sal, entendeu? Tipo, uma coisa que liga, vai ter algumas coisas Porque quando relacionadas. acabou Breaking Bad, eu fiquei com um vazio, assim. Eu Nossa, falei, porra, caralho. eu quase morri, mano. Caralho, mano, que série que será que vai... Porque, mano, você querendo ou não, que nem eu assisti Supernatural todas as temporadas. Desde quando... Caralho. Desde quando começou, tá Qual? ligado? Supernatural. Mano, E é uma aí- série que eu tento gostar e não consigo. Cara, as 5 primeiras temporadas são boas. Depois disso, mano, é filler, episódio filler pra caralho. Aí tem uns outros episódios que são bons. Uma outra temporada que é boa. Mas, mano, eu só assisti porque eu falei, mano, porque era a série que eu gostava na época. Era um tema de terror, era mais dessa vibe. Mas depois foi mudando. Tipo, eu gosto e tal, mas. É difícil falar pra recomendar alguém pra assistir Supernatural. Ô, assiste Supernatural aí. Quantas Não. temporadas são? Ah, são 17, eu acho, tá ligado? Tipo. É tipo, o Supernatural pra mim é tipo Alice in Chains. Eu tento gostar, mas não consigo. Ah, não, você não tá falando isso. Sério mesmo, cara, Alice in Chains? Você não É? gosta? É que eu tive uma namorada que gostava muito de Alice in Chains. Ah, igual eu com o Green Day, então. Você não pode mostrar isso aqui, né? Porra. Não, não gosto de Green Day, não. Aquela música, inclusive, né? Wake Me Up, né? Em September Ends, inclusive. Estamos em setembro, né? E tá acabando. Que acabe logo, por favor. Tem que acordar o Billy. Não, deixa ele dormir, deixa ele dormir. O André, mano, obrigado pela sua participação. Cara, muito foda, papo da hora. Pô, da hora. Muito foda. Agora a gente vai dar aquela parte, né, querido, onde o convidado se Yeah. arrepende de ter vindo. Já. Mano, se você pudesse salvar 3 discos, mano. Tivesse um apocalipse, se tivesse que ir pra uma ilha, se tivesse. Um se fosse salvar bunker. Num bunker, sei lá, algum lugar, se tivesse que salvar Salvar. 3 discos. Que 3 discos? Quais os discos que o André Capeta salvaria? Ah, não tá difícil até. Por que pareça. Se você tivesse falado eu tava fudido. Mas eu. Primeiro, o Hype The Order do. Não sei como é que se fala isso, Hype The Order do Linkin Park, que é o primeiro álbum. O Iowa, do Slipknot. E. Ó, mas tem que lembrar que você vai ficar, tipo, o resto da vida com aquilo na cabeça. Sim, sim. E eu acho que o Select Difficult 3 do Periphery. São as 3 bandas que eu mais escuto, que têm as minhas maiores influências, e eu não teria problema nenhum em ficar escutando esses 3 álbuns pelo resto da minha vida, assim. E 3 filmes de terror, mano. Vai, fudeu, Entendeu agora? fudeu. Eu tô morrendo, mas tô vivo. Cara, Hereditário. Evil Dead 2, a primeira, Antigão. os antigões. Puta que pariu. Vai ter nenhum slasher, né? Então, eu tô pensando nisso pra poder colocar. Chama, né? Acho que vou colocar Pânico, Qual? primeiro. Primeiro. É. Alô, Hello, Billy. Hello, Cindy. Salve, Billy. É Billy, né? Hello, Cindy. São esses 3? Eu acho que eu levaria esses 3 aí pra assistir. É isso. Legal. André, obrigado pela participação. Pô, Caralho, cara. muito foda. Você sabe que quando você quiser, você pode vir aí novamente. Pô, fico agradecido. Falar mais de terror aí. Sim, eu espero que Cara. da próxima vez eu possa falar do projeto da banda, né, que tá começando aí. Sim. Tem espaço aqui pra falar, é legal. Ainda mais pra fortalecer a cena, né? É, dá pra Tá trazer de precisando. repente alguém pra fazer um som ao vivo aqui. Pode ser, Massa, massa. pode ser. Sim, vamos sim, pô. A banda tá começando, não tem direitos autorais ainda, pode tocar música. É, então. chamar O YouTube o foge de nós. chamar o Bino aí pra colar com a gente, que ele
A gente É isso aí. também. É isso. Rafa, aqueles comentários finais, sei que o Ravinha tá doente, tadinho. Hoje eu tô, velho. Pera, Eu não comi, mano. Se tivesse comido, eu tava bem. Antes, vamos dar espaço pra ele divulgar aí as redes sociais, aí Verdade, vender seu desculpa, peixe perdão. aí. Cara, pra quem quiser acompanhar meu trabalho, seja de Uber, social media, em breve pretendo começar a divulgar e postar uns reels do TikTok aí de eu cantando, tudo mais. @André Capeta com 2 T's. E vou estar postando coisas diariamente de Uber, coisa aleatória, quem quiser de repente fechar a corrida também, fazer alguma viagem maluca aí. Umas viagens fechadas. Viagem fechada. E também pra seguir o perfil do Carro Bomba, que é a banda que eu tô trabalhando, social media, pra dar uma fortalecida, porque a página tava meio paradona, assim, os caras têm 20 anos de banda. E esse ano, inclusive, completaram 20 anos no mês de setembro. E eles estão fazendo aí a divulgação do novo álbum, Esmigalhando ao Vivo, que é um pouco da trajetória desses últimos 20 anos da banda. E é uma galera que faz um som meio... faz um heavy metal, um hard rock. Eles chamam... O estilo deles é Trash and... Até engasgou. Trash and Roll, que é meio que uma mescla de ambas as vertentes, assim. Cara, é uma banda muito foda. Se alguém tá falando que o rock morreu, cara, escuta Carro Bomba. Não é porque eu trabalho com os caras, não é porque eu tô com a camisa. Mas, mano, eu não conhecia. Tô trabalhando com os caras faz 2 anos. E é foda pra Trabalho caralho. prazeroso, né? Pra caralho. É bom demais. É isso aí, Rafa. Valeu, daquele André. recadinho Obrigado. Criadores, valeu mais um dia. Tamo junto, galera. É nóis. E encerrando mais um Dona Mara Cast aí. Obrigado você que ficou até o final. A palavra de hoje aí, você que ficou até o final, vai ser... Frase. Vai ser frase hoje? Acho que sim, porque são 2 palavras. House Preto. Pra você que ficou aí até o Você final. coloca House Preto, você vai ganhar uma viagem grátis aí do André Capeta. Sendo perto, tá suave. Mas eu garanto bom entretenimento. E é isso, galera. Encerrando mais uma aí. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X. Nada ainda, né? Xandão. Não, Xandão ainda não libera ainda. Logo mais. E a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Eu esqueci Então, de meu, falar já uma deixa o coisa. like, Opa! Opa, pode falar. compartilha, se inscreve aí no canal. Tem nosso QR Code também, se você gosta da parada, meu. Dá uma patrocinada aí, a gente aceita de coração e diga. Segue também a página de terror, né? Que a gente falou. Opa! e Podcast, né, podcast 2 pontos. Tá na minha bio lá do André Capeta, tem lá o Carro Bomba e o podcast 2 pontos também. Então se a galera entrar no seu perfil pessoal, vai estar os arrobas Isso. dos outros. Você achou que ia fazer uma piada? Você me segura, né? É lógico, Já tá pra trás, Tava né? com humor quinta série pra caralho, de house preto, tal, não sei o quê. O cara falando de cama de 2 quilômetros. A saúde não me permite mais fazer O outro Uber lá piscando o cu pra crescer o pau, Exato, né? tá ligado? Inclusive, né, tem que encerrar o programa desse jeito. É, né? vamos. Pera. Câmera central. 1, 2, 3 e... É isso, galera. Mais uma. Tamo junto, é nóis. Só lembrando Valeu. aqui que já acabando o episódio aqui, a gente já vai estar liberando já os melhores momentos aqui com o André. Lá no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, tá? Peço que você compartilhe, comente lá, se inscreva no canal pra ajudar a gente aí. E o QR Code aí, se puder ajudar a gente, é isso aí. Rafa, brigadão, mais um. André, brigadão, papo foda. Tamo E, junto. Judão, valeu, obrigado. É isso aí, galera. Falou. Tchau. Ô, mano,